novel e fanfic narradas. Shinobi do passado retorna no futuro. Capítulo 111. Enquanto a poeira baixava, uma cena de imenso impacto visual surgiu diante dos olhos de todos. O majestoso e poderoso dragão de madeira, 100 vezes maior do que uma pessoa comum, estava sendo segurado por uma mãozinha. A mão pertencia a Gensou. Seu comportamento indiferente fez parecer que ele era o colossal, não o dragão de madeira. O dragão de madeira lutou ferozmente, sua cauda abrindo sulcos profundos no chão, mas não adiantou. A mão de Gensou pressionou com mais força. Fique quieto. Com o estrondo, a cabeça do dragão foi cravada no chão. Um som agudo cortou o ar. Do topo da cabeça do dragão, Hashirama saltou, mirando um soco em Gensou enquanto exclamava surpreso. Gensou, você ficou muito mais forte do que eu me lembrava. Gensou jogou o dragão de madeira para o lado com indiferença. Conforme o soco de Hashirama se aproximava, Gensou se manteve firme, escolhendo contra-atacá-lo diretamente. O tempo está sempre do meu lado. Punho contra punho. Forças se chocaram contra forças. Com o estrondo ensurdecedor, Gensou permaneceu inabalável, enquanto Hashirama foi forçado a recuar vários passos. Sem o suporte do modo sábio, mesmo com os melhores sacrifícios, o jutsu de reanimação não pode trazer à tona a força total de Hashirama. Além disso, dessa vez eles nem são corpos reanimados, mas seres fortalecidos pela força vital do deus da morte. Gensou refletiu, avaliando a força de Hashirama após o confronto. Ele deu um passo à frente, aparecendo diante de Hashirama num piscar de olhos e lançou outro soco. Embora Hashirama tivesse perdido a vantagem no poder, ele permaneceu calmo, adaptando sua estratégia de batalha para conter os ataques de Gensou com precisão. O chão tremeu e ecoou com os sons de seu combate feroz, como trovões rolando pela terra árida. Embora Gensou tenha gostado da luta intensa com Hashirama, ele não havia se esquecido dos outros 3 oponentes formidáveis espreitando por perto. Assim que Gensou desviou de um chute poderoso de Hashirama, o cajado adamantino de Hiruzen se estendeu rapidamente em sua direção. Preparado para isso, Gensou se virou e agarrou o cajado, jogando o Hiruzen para longe. Mas uma mão inesperada, pertencente à transformada Ema, agarrou o ombro de Gensou, tentando desequilibrá-lo. Embora Gensou tenha se libertado, ele foi momentaneamente levantado do chão. Seguiu-se um forte estrondo sônico. Hashirama aproveitou a oportunidade, seu poderoso soco indo em direção a Gensou, que o desviou, mas ainda foi impulsionado para trás pela força. Enquanto Gensou derrapava, deixando sulcos profundos na terra, várias kunai do deus voador do trovão voaram em sua direção. É Tobirama ou Minato? Gensou avaliou rapidamente, reconhecendo ambos os estilos de kunai. Canalizando chakra para sua garganta, ele executou. Liberação de fervura, técnica de névoa habilidosa. Uma névoa de alta temperatura foi expelida, envolvendo a área e derretendo todas as kunai que chegavam. Liberação de madeira, advento de um mundo de árvores floridas. Perseguindo Gensou, Hashirama bateu palmas, e uma floresta de árvores brotou de dentro da névoa, lutando contra os vapores ácidos. Conforme as árvores ficavam mais densas e a névoa se dissipava, Gensou decidiu não se envolver mais. Ele saiu da floresta cortando o último galho no momento em que outra kunai do deus voador do trovão passou zunindo de uma posição escondida. Com a kunai muito perto para desviar, Gensou se preparou para contra-atacar. Tobirama apareceu instantaneamente ao lado da kunai, com uma kunai de rápida rotação, infundida com chakra de água na mão, mirando nas costas de Gensou. Gensou bufou sua mão direita envolta em aço e agarrou-a para frente. Ar vazio. Outra kunai do deus voador do trovão. Tobirama cintilou novamente, desta vez aparecendo atrás de Gensou, pronto para atacar com uma segunda kunai. Deus do trovão voador, segundo passo. Tudo estava conforme o planejado, e Tobirama avançou para matar, apoiado por Minato que apareceu ao seu lado, ambos mirando nos pontos vitais de Gensou. Impressionante, comentou Gensou calmamente mesmo naquele momento crítico. Embora ele não conseguisse se virar completamente, ele ainda conseguia reagir. 2 hastes pretas dispararam das palmas de Gensou, interrompendo os ataques recebidos com suas propriedades de interrupção de chakra, forçando Tobirama e Minato a estabilizar momentaneamente seus jutsus. Aproveitando essa fração de segundo, Gensou girou, agarrou Tobirama e Minato pelos pulsos e os arremessou em direção a Hashirama e Hiruzen que se aproximavam. Alcançando seus companheiros, Hashirama e Hiruzen mal haviam recuperado o equilíbrio quando Gensou aproveitou sua vantagem. Bum, bum, bum. A batalha continuou com uma intensidade sem paralelo. Gensou enfrentou os 4 Hokages sem recuar, avançando implacavelmente. Defendendo-se dos socos de Hashirama e dos golpes de cajado de Hiruzen, Gensou se virou para enfrentar outra enxurrada de kunai do deus voador do trovão. Embora os 4 Hokages não estivessem no auge, e Hashirama não pudesse usar técnicas ultra-avançadas como as verdadeiras milhares de mãos, a elusiva técnica do deus voador do trovão era um incômodo persistente. Especialmente quando se enfrenta aos 2 únicos mestres da técnica do deus voador do trovão no mundo ninja. Capítulo 112. Arte sábia. Enquanto Gensou pensava em como lidar com os extremamente móveis Tobirama e Minato, Hashirama já havia ativado o modo sábio com um poderoso bater de palmas. O rápido aumento na força de Hashirama imediatamente atraiu a atenção de Gensou de volta para ele. Enquanto ele mais uma vez colidia com Hashirama, Gensou percebeu que seu oponente, apesar de suas limitações físicas, agora poderia corresponder totalmente ao seu ritmo. Então este é o modo sábio.
Sentindo o poder destrutivo significativamente maior por trás dos socos de Hashirama, Gensou não pôde deixar de ficar impressionado. Embora ele estivesse pesquisando o modo sábio há algum tempo, ele concentrou seus esforços principalmente no selo consumidor do demônio morto. Os desafios do modo sábio eram ainda mais complexos, embora ele tivesse feito algum progresso, ainda havia um longo caminho a percorrer. Devido à sua crescente compreensão do modo sábio, Gensou se tornou mais cauteloso e curioso ao enfrentar Hashirama no modo sábio. Na última vez que Hashirama ativou o modo sábio, ele imediatamente liberou sua técnica suprema, não dando a Gensou nenhuma chance de retaliar. Desta vez, Gensou teve a oportunidade de se envolver mais profundamente com Hashirama e aprofundar sua compreensão do modo sábio. Bum, bum, bum. A batalha se intensificou mais uma vez. Cada soco e chute trocados entre Gensou e Hashirama carregavam uma força inimaginável. O mero rescaldo de seus confrontos tornou difícil para Hiruzen se mover livremente. Quando uma pequena colina desabou devido à tensão da luta, Hiruzen sabiamente parou e começou a usar sua vasta gama de jutsus para atrapalhar Gensou. Assim que Gensou acertou um golpe em Hashirama e estava prestes a pressionar o ataque, o chão abaixo dele subitamente se levantou. Embora ele tenha recuperado o equilíbrio rapidamente, ele perdeu a oportunidade e foi forçado a uma posição defensiva por Hashirama. Olhando para Hiruzen, que usava sem esforço vários jutsus para criar problemas para ele, Gensou reconheceu a vasta experiência e habilidade do velho. Jutsu de selamento, Tori do portão Myojin. O grito de Hashirama ecoou pelo campo de batalha enquanto vários portões Tori vermelhos desciam do céu. Não querendo testar o poder de selamento dos portões Myojin, Gensou rapidamente se esquivou. Bum, bum, bum. Um portão Tori após o outro seguiu os passos de Gensou, cravando-se profundamente no chão. Sem o conhecimento de Gensou, um selo oculto do deus voador do trovão apareceu de repente sob uma pilha de pedras. Svi, uma leve ondulação de ninjutsu espaço-temporal soou. Embora a técnica Flying Thunder God fosse um teletransporte espacial instantâneo, ela ainda produzia uma leve ondulação. A maioria dos shinobi não tinha sensibilidade para detectá-la e mesmo que a detectassem, não conseguiam reagir a tempo. Gensou era diferente. Tendo experimentado isso muitas vezes, ele imediatamente se cercou com uma camada de gelo. Uma mão tentou agarrar o ombro de Gensou, mas foi bloqueada pelo gelo. Virando a cabeça, Gensou estreitou os olhos. Uma armadilha? A ação de Tobirama revelou sua intenção de arrastar Gensou para um teletransporte do deus voador do trovão, provavelmente em direção aos portões Myojin. Com seu plano frustrado, a expressão de Tobirama permaneceu inalterada. Plano B. Tobirama desapareceu, substituído por Minato. Deus do trovão voador, rotação mútua instantânea. Em algum momento, Tobirama e Minato marcaram um ao outro com seus respectivos selos do deus do trovão voador. Naquele instante, Minato substituiu Tobirama, aparecendo diante de Gensou no modo sábio. Minato havia aprendido o modo sábio do Monte Myoboku durante sua vida, mas o tempo necessário para reunir chakra senjutsu e sua duração limitada o tornavam impraticável para a maioria das batalhas. No entanto, na morte, sem o risco de esforço excessivo, ele conseguia reunir chakra senjutsu muito mais rapidamente. Nessa forma especial, Minato agora estava diante de Gensou, pronto para atacar com o elemento surpresa. Arte sábia, Rasengan. Minato pressionou o poderoso Rasengan, reforçado pelo chakra do Senjutsu, em direção ao peito de Gensou. Crack! A camada de gelo na frente de Gensou se quebrou instantaneamente. Sem tempo para desviar, Gensou ativou sua liberação de aço. No momento seguinte, estrondo. O choque intenso de ninjutsu ecoou pelo campo de batalha. Uma pluma de fumaça semelhante a um dragão, acompanhada de ventos em espiral, voou para trás. Simultaneamente a arte sábia de Minato, Rasengan se dissipou. Acabou? Segurando seu cajado adamantino, Hiruzen observou a posição de Gensou, sentindo uma sensação de alívio. Tobirama apareceu ao lado de Minato, prestes a tocar o chão com os dedos para sentir o resultado. Hashirama se aproximou e disse, acabou? Não, isso é só o começo. De fato, Gensou se tornou ainda mais formidável do que em nosso último encontro. Ao ouvir isso, Tobirama, Hiruzen e Minato ficaram com expressões sombrias. Nem mesmo esse movimento conseguiu detê-lo? Minato franziu a testa. O inimigo era muito mais forte do que ele esperava. Hiruzen usou uma técnica de liberação de vento para limpar a nuvem de poeira. Logo, a figura de Gensou surgiu. A liberação de aço não havia bloqueado completamente a arte sábia, Rasengan. O peito de Gensou tinha um amassado perceptível, mas para ele, isso não parecia importar muito. Percebendo que os 4 Hokages o encaravam, Gensou calmamente, até mesmo sorrindo, rasgou sua camisa esfarrapada e se limpou, elogiando, como esperado dos Hokages. Apesar dos 4 Hokage não estarem no auge, sua performance havia excedido suas expectativas. Mas o resultado ainda era inevitável. A propósito, eu deveria agradecer ao Minato pelo seu presente. Com Minato confuso, Gensou estendeu a mão para o amassado causado pela arte sábia, Rasengan. Extração de Senjutsu. Chakra verde envolveu a mão de Gensou. Logo, todo o chakra Senjutsu de Minato foi extraído e reunido na palma da mão de Gensou. Gensou olhou para o chakra Senjutsu reunido e sorriu levemente. O chakra Senjutsu do Monte Myoboku agora é meu.
Capítulo 113. O chakra Senjutsu único dos 3 grandes solos sagrados, excluindo a caverna Rishi, estava agora em posse de Gensou, graças às contribuições de Senju e Minato. Isso ajudaria muito em sua futura pesquisa sobre Senjutsu. Como um gesto de gratidão, Gensou decidiu não adiar mais e rapidamente mandou os 4 Hokages de volta ao seu descanso. Técnica de cura infinita, liberação do Selo Yin. Com um único pensamento, a marca da lua crescente na testa de Gensou se espalhou por toda a sua testa, liberando o imenso chakra armazenado dentro do Selo Yin. Instantaneamente sua aura se intensificou com aumentos significativos em poder, velocidade e chakra. Mas isso não foi tudo. Ninjutsu médico, ativação celular, renascimento da criação. Com um bater de palmas, Gensou canalizou uma vasta quantidade de novo chakra para seu corpo. O ferimento infligido pela Seide Arte, Rasengan de Minato começou a curar em uma taxa visível, chiando enquanto se curava. Em instantes, o peito de Gensou estava completamente restaurado, sem nenhum traço do ferimento. A técnica Creation Rebirth continuou a sustentar esse processo regenerativo. Ao contrário da marca das 100 curas de Tsunade, que cura ferimentos automaticamente em tempo real sem interromper o fluxo do combate, mas não tem controle. A versão de Gensou do renascimento da criação, aprimorada pela profunda pesquisa celular de Shino e pelo controle preciso do chakra de Sakura, permitiu uma cura controlada e instantânea. Até que o chakra armazenado no Selo Yin se esgotasse, o efeito era equivalente à cura sem selo de mão de Hashirama. Testemunhando isso, Hashirama murmurou, isso é, o Selo Yin de Mito? Inicialmente ele ficou intrigado com a nova marca na testa de Gensou, pois não era o formato típico de losango. No entanto, ver a liberação da marca confirmou sua suspeita. Mito. Até mesmo alguém tão despreocupado quanto Hashirama ficou em silêncio, sentindo uma onda de nostalgia. Você até dominou o Selo Yin de Mito e o desenvolveu ainda mais. Realmente um inimigo formidável, disse Tobirama, sua expressão grave enquanto ele examinava os arredores em busca de quaisquer vantagens táticas. Hiruzen apertou seu aperto em seu cajado adamantino, pensando em seu discípulo. Tsunade também dominou o Selo Yin. Embora Tsunade não tivesse retornado à vila em mais de uma década, Hiruzen, como antigo Hokage, estava ciente de suas capacidades. Ele se perguntava como Gensou havia aprendido o Selo Yin, mas também se preocupava com o bem-estar de Tsunade com um adversário tão poderoso por perto. Minato, enquanto isso, notou o estado cada vez mais transparente de suas mãos, reconhecendo o tempo limitado que lhes restava. Um inimigo tão problemático, ainda mais do que o Nove Caudas. Com o tempo se esgotando, os 4 Hokage rapidamente avaliaram a força aumentada de Gensou e se prepararam para atacar mais uma vez. No entanto, Gensou foi mais rápido. É hora de mandar você embora. 4 dos clones das sombras de Gensou, escondidos até agora, apareceram de repente nos 4 pontos cardeais ao redor do Hokage. Batendo palmas, eles gritaram. Técnica de barreira, formação de selamento quadrupolar. Usando terra, fogo, vento e água como base, os 4 clones das sombras ativaram cada uma técnica de barreira diferente baseada em chakra, fundindo-as para formar uma barreira de selamento impenetrável que prendeu os 4 Hokages dentro dela. Tobirama imediatamente tentou usar a técnica do deus voador do trovão para escapar para um local marcado fora da barreira, mas ainda estava lá dentro. O deus do trovão voador trabalha apenas dentro da barreira, ele fica selado do lado de fora, observou Minato. A expressão de Tobirama escureceu. O espaço limitado dentro da barreira significava que sua maior vantagem, a mobilidade da técnica do deus voador do trovão, estava neutralizada. A formação de selamento dos 4 polares, baseada nas naturezas fundamentais e estáveis dos chakras terra, fogo, vento e água, criou uma barreira absoluta que nem mesmo técnicas espaciais conseguiram penetrar. Gensou desenvolveu essa barreira de selamento especificamente para enfrentar oponentes difíceis como Tobirama e Minato. Com o Hokage agora preso, Gensou não perdeu tempo. Juntando as mãos, ele formou um cubo branco brilhante e translúcido em suas palmas. Estilo Dashi, Jutsu de desmantelamento atômico. O cubo brilhante se expandiu para abranger todo o interior da formação de selamento dos 4 polares. Sua força destrutiva era capaz de desintegrar qualquer matéria em átomos, aproximando-se rapidamente do Hokage. Percebendo a situação, Hashirama bateu palmas com uma expressão séria. Arte sábia, liberação de madeira, técnica de escudo de madeira múltiplo. Sob a influência do chakra do sábio, vários escudos de madeira brotaram do chão, subindo continuamente para enfrentar e combater o estilo de partícula que se aproximava, ganhando momentos preciosos. Hiruzen não perdeu tempo, invocou 4 clones das sombras e lançou sua técnica mais destrutiva. 5 elementos liberados, grande barragem elemental. Combinando fogo, relâmpago, água, terra e vento em um poderoso jutsu composto, Hiruzen mirou o ataque diretamente na barreira. Entendendo que quebrar a formação de selamento dos 4 polares era sua única esperança de sobrevivência, Hiruzen esperava quebrar a barreira e escapar do ataque contínuo de Gensou. A explosão foi imensa, reverberando pela barreira. Os olhos de Hiruzen se arregalaram em consternação ao ver o resultado. Em vez de quebrar, a barreira absorveu a energia dos 5 elementos liberados, reforçando-se com o chakra emprestado. Gensou observou sem surpresa. A formação de selamento dos 4 polares, baseada em terra, fogo, vento e água, foi inerentemente projetada para combater esses mesmos elementos. Qualquer ataque usando essas naturezas de chakra apenas fortaleceria a barreira, um fato que Hiruzen não sabia.
Com as defesas da barreira reforçadas e as tentativas de fuga do Hokage frustradas, Gensou se preparou para desferir o golpe final. Capítulo 114. Senpou, Mokuton, Banpai no Jutsu. Vendo a ação de Hiruzen falhar e a técnica de liberação de poeira, desapego do mundo primitivo surgindo, Hashirama só conseguiu bater palmas mais uma vez. 4 escudos de madeira em forma de rostos grotescos com presas imediatamente se ergueram do chão, envolvendo-o e aos outros 3 Hokages completamente. Uma luz branca ofuscante floresceu dentro da formação dos 4 Yang vermelhos. Tudo voltou rapidamente à calma. Depois que a luz se dissipou, Gensou olhou para frente novamente. Os 4 escudos de madeira danificados, mas ainda intactos, se partiram em 2, e Hashirama e os outros emergiram rapidamente. O Banpai no Jutsu, que podia se defender contra os ataques do Susanoo aprimorado, conseguiu bloquear o dano da liberação de poeira sob o poder do modo sábio. Entretanto, as expressões dos 4 Hokages estavam longe de ser boas. Acabou. Percebendo que o corpo de Hashirama havia desaparecido significativamente, Gensou calmamente juntou as mãos mais uma vez, e a luz branca ofuscante apareceu novamente, com a liberação de poeira ressurgindo. Hashirama coçou a cabeça com um sorriso amargo. Sem ter para onde escapar, os outros 3 Hokage aceitaram silenciosamente seu destino. No momento seguinte, a luz da liberação de poeira floresceu mais uma vez. As formas dos 4 Hokage se dispersaram rapidamente. Gensou olhou calmamente para tudo à sua frente. Para ser honesto, a verdadeira força de Hashirama não era inferior à de Madara, que havia sido ressuscitado usando a técnica de renascimento Rinne, infundido com células de Hashirama e despertado Rinnegan. Ele era conhecido como número 1 sob o sábio dos 6 caminhos. Entretanto, além da batalha no Vale do Fim, em todas as lutas após sua morte, incluindo agora, ele foi incapaz de exercer toda a sua força. Mesmo na obra original, seu poder nunca atingiu seu auge, apesar de usar Zetsu branco infundido com suas células como sacrifício. Só se pode dizer que o deus Shinobi teve um pouco de azar. Tobirama, Hiruzen e Minato eram os mesmos. Se todos estivessem vivos naquele momento, o resultado da batalha não seria decidido tão rapidamente. Não, Hiruzen estava no auge no estado Edo Tensei. Sem as limitações de um corpo envelhecido e com chakra quase infinito, ele podia atuar plenamente como um canhão de ninjutsu. Hiruzen foi definitivamente o único Hokage cuja força aumentou em vez de diminuir no estado Edo Tensei. Quando os 4 clones das sombras desapareceram, a alta barreira de selamento se dissipou. O vento uivante dissipou a fumaça no campo de batalha devastado. Ainda não conseguiu? Tobirama, em seu estado de alma, olhou para Gensou e franziu a testa. Hiruzen só conseguiu suspirar. Minato se sentiu um pouco arrependido, não apenas por causa de Gensou, mas também por não poder aprender sobre a situação atual de Naruto. Infelizmente, parecia que não havia tempo suficiente. Quando ele estava prestes a olhar para Hiruzen para perguntar sobre Naruto, ele notou suas almas emitindo luz branca, e só conseguiu balançar a cabeça em arrependimento. Impressionante. Gensou, você venceu dessa vez. No último momento, Hashirama parabenizou seu antigo oponente com um sorriso calmo. Ainda precisa de algumas melhorias. Gensou, com o selo Yin restaurado em sua testa, sorriu levemente e não arrogantemente. Hashirama queria dizer mais, mas o tempo acabou. Em um instante, as almas dos 4 Hokages foram completamente envolvidas pela luz branca. Num piscar de olhos, eles desapareceram, não retornando para os Shinigami, mas retornando completamente para o submundo. Assim, do primeiro ao quarto, na batalha entre os 4 Hokage, Gensou foi o último a sorrir. O plano perfeito do Shinigami falhou completamente. Sentindo seu corpo e alma totalmente restaurados à sua melhor condição, Gensou não soltou mais uma risada maníaca ao estilo Uchiha como antes. Tendo planejado tudo com antecedência, ele conseguiu chegar ao resultado final passo a passo. Embora a aparição inesperada dos 4 Hokage tenha sido uma surpresa, o resultado não mudou. Vamos tentar novamente para ver se consigo invocar o Shinigami. Gensou, cheio de expectativa, formou novamente os selos de mão. O Shinigami que os outros evitavam, agora era visto por ele como um ótimo complemento. Ele já havia experimentado profundamente os benefícios de uma alma forte quando ignorou a técnica Liberação das Trevas, inalação da bocarra de Tobirama. Gensou realmente queria cortar um pouco mais de carne do Shinigami. Mas, para seu pesar, desta vez após executar o selo da morte do ceifador, o Shinigami não respondeu, e a conexão com a técnica foi abruptamente cortada. Assustado? Fazia sentido. O Shinigami havia perdido um braço, depois 4 almas de alta qualidade e uma conta contendo força vital. Mesmo depois de tudo isso, não conseguiu derrotar Gensou. Agora, sentindo o mesmo invocador, não importa o quão furioso ele estivesse, ele sabiamente escolheu não responder. Muito ruim. Gensou balançou a cabeça em arrependimento. Ele não podia mais explorá-lo. Era hora de seguir em frente com firmeza e por conta própria. Agora, tendo alcançado o primeiro e o segundo pequenos objetivos desde seu renascimento, era hora de focar no objetivo final e mais importante desde o início. Alcançar o Kekemora. Ele quase dominou as 5 principais naturezas de chakra: fogo, terra, água, vento e relâmpago. Sua real deficiência estava nas naturezas de chakra Yin e Yang. Na pesquisa do Yang Chakra, graças ao ninjutsu médico, ele fez um progresso significativo e esperava bons resultados com estudos mais aprofundados. Quanto ao Yin Chakra, lembrando-se do Mangekyou Sharingan que ele recebeu de Uchiha Shizui, Gensou ponderou e teve uma ideia.
Bem na hora, há um bom material experimental aqui. Gensou de repente olhou para o chão e bateu forte o pé direito. Craque, craque, uma enorme rachadura se espalhou do chão, estendendo-se para baixo. Logo, em meio aos violentos tremores da terra se partindo, um Zetsu branco com um exterior pálido, posicionado bem no centro da rachadura, olhou confuso para Gensou, que agora estava banhado pela luz do sol após a dispersão das nuvens. Uma pisada só criando uma rachadura de mais de 10 metros de profundidade, isso é demais. O Zetsu branco engoliu em seco e rapidamente tentou usar a técnica da efemérida para escapar. Mas assim que ele se virou, uma mão imediatamente agarrou sua nuca e apertou, fazendo-o desmaiar. Gensou já havia capturado o Zetsu branco antes. Embora essas criaturas fossem altamente secretas, para alguém proficiente em chakra da terra como ele, o solo também era seu domínio. Qualquer criatura que se movesse no subsolo era tão visível como se estivesse caminhando diante de seus olhos. Obrigado pelo presente generoso. No mundo Shinobi, o melhor material experimental foi, sem dúvida, o Zetsu branco. Depois de garantir o Zetsu branco, Gensou não demorou e voltou para a vila. Capítulo 115. Na Terra das Chaves, dentro da pequena e escondida vila de Jomai, a fumaça da manhã subia suavemente no ar. Acompanhadas pelos sons recentemente rítmicos do ferro sendo forjado, as crianças já corriam para as ruas para brincar e rir. Sasuke, vestindo um kimono azul, saiu do pátio e foi para a rua, esperando pacientemente que um grupo de crianças brincando de ninja passasse antes de continuar na direção dos sons de forja. Sasuke. Uma voz feminina familiar de repente o chamou. Sasuke virou a cabeça e viu Izumi, que parecia ser dona de uma loja de dango próxima, sorrindo e acenando para ele. Venha experimentar o Mitarashi dango que eu fiz. Mitarashi dango. Sasuke pareceu se lembrar de algo, caminhou obedientemente até lá, pegou o dango da mão de Izumi e o comeu rapidamente, assentindo em aprovação. Nada mal. Sério? Como isso se compara à loja de Mitarashi dango em Konoha? Izumi perguntou com expectativa. É mais ou menos a mesma coisa, eu acho. Sasuke, que normalmente não comia dango com frequência, ainda deu sua opinião honesta ao ver a expressão ansiosa de Izumi. Isso é bom. Izumi deu um suspiro de alívio, vendo a leve confusão de Sasuke sobre o porquê de ela estar administrando uma loja. Izumi olhou ao redor para as decorações semelhantes às de Konoha e sorriu nostalgicamente enquanto explicava. Depois de vir para a Vila Jomai, além de sentir falta da minha mãe, avó e membros do clã, eu me vi sentindo falta do Mitarashi dango de Konoha. Mas ninguém em Jomai fazia dango ou sabia como fazê-lo. Então, um dia depois do treinamento, decidi tentar fazer Mitarashi dango eu mesmo. Já que você disse que é quase a mesma coisa, parece que consegui. As palavras de Izumi eram cheias de alegria, mas Sasuke ouviu em silêncio. Ele sabia muito bem o motivo pelo qual Izumi não conseguia mais aproveitar o Mitarashi dango de Konoha e teve que fazê-lo ela mesma. Aquele homem, seu parente mais próximo por sangue. Sasuke? Sasuke? O chamado de Izumi trouxe Sasuke de volta à realidade. Sasuke imediatamente se desculpou. Desculpe, eu estava um pouco perdido em pensamentos. Tal atitude nunca teria acontecido com Sasuke durante seu tempo em Konoha. Somente na frente dos membros de seu clã, perdidos e achados, ele demonstraria sua verdadeira gentileza interior. Izumi não se importou, dando um passo para trás e observando seriamente o atual Sasuke, ela sorriu calorosamente e disse: Faz um tempo desde a última vez que te vi. Você cresceu bastante. Aos 12 ou 13 anos, ele estava de fato na fase de crescimento. Com treinamento intenso, Sasuke tinha crescido tanto mais alto quanto mais forte desde que chegou. Sasuke, sendo sujeito, não notou muita diferença. No entanto, quando Izumi mencionou que o clã faria um lote de roupas Uchiha maiores para ele para evitar não ter roupas adequadas conforme ele crescesse, ele sinceramente agradeceu a ela. Sasuke, para onde você está indo? Raramente vejo você andando por aqui. Izumi entregou mais alguns dango sticks para Sasuke, aconselhando-o a comer o suficiente antes de perguntar. Para ser honesto, Sasuke não gostava muito de doces. Os dango de Izumi tinham muito molho doce espalhado por cima. Ele só conseguiu forçar um sorriso e terminá-los rapidamente, não querendo desperdiçar a gentileza de Izumi, que agia como uma irmã mais velha para ele. Então ele respondeu à pergunta dela. Encomendei uma espada ninja dos artesãos capturados na vila e vou buscá-la hoje. Uma espada ninja. Olhando para Sasuke, que agora exalava uma aura tão afiada quanto uma lâmina desembainhada, Izumi suspirou levemente. Ao contrário de outros membros do clã que ansiavam pelo papel de Sasuke em uma futura vingança, Izumi, ao ver Sasuke novamente naquele quarto escuro, esperava que esse garoto, cujos olhos estavam cheios de ódio, encontrasse algo ou alguém a quem se dedicar. Ela sinceramente aconselhou: não coloque muita pressão em si mesmo. Sasuke, sua vida não é só sobre vingança. Há um longo caminho pela frente. Às vezes, pense mais sobre viver com alguém que você gosta. Sasuke, você tem alguém de quem gosta? Não. Sasuke, sem pensar em romance, balançou a cabeça decisivamente. Ele entendeu as boas intenções de Izumi, mas sua determinação não vacilou. Izumi-nei, preciso ir. Vendo Izumi prestes a pegar mais dango, Sasuke se afastou rapidamente. Espere, eu quase esqueci de te contar. Depois de amanhã, Uchiha Zanki vai se casar. Não deixe de vir. Izumi gritou atrás dele. Zanki-ni? Sasuke parou e se virou cheio de curiosidade. Com quem ele vai se casar?
Sasuke teve uma boa impressão de Zanki, que falava sem rodeios, gostava de lutar e gostava de ajudar os membros do clã. Nos últimos 6 meses, ele lutou frequentemente com Zanki, mas ele não tinha ouvido nada sobre ter uma namorada, muito menos sobre se casar. Izumi respondeu, uma linda garota do clã Agoromo. Zanki tem muita sorte. Uma garota do clã Agoromo. Sabendo o que Agoromo significava, Sasuke não teve objeções. Graças ao alto status de Gensou em seu coração, Sasuke até pensou que depois de cumprir sua vingança, se ele não pudesse retornar para Konoha, ele poderia se casar com uma garota do clã Agoromo. No entanto, essa ideia foi rapidamente descartada, pois não condizia com seu caráter. Estarei lá depois de amanhã. Sasuke acenou para mostrar que entendeu e saiu rapidamente. Vendo Sasuke concordar, Izumi voltou para a loja de bom humor, devorando rapidamente o dango recém-feito, com os olhos brilhando de alegria. Din, din, din. O som de forjamento de ferro ecoava continuamente da recém-estabelecida loja de ferramentas ninja. Se você se aproximasse, poderia ouvir uma série de gritos repetitivos e desesperados. Eu sou a ferramenta ninja definitiva. Eu fui feito para conquistar o mundo ninja. Eu sou a ferramenta ninja definitiva. Eu fui feito para conquistar o mundo ninja. Quando Sasuke entrou na loja, ele viu um jovem estranho que parecia um mestre artesão. Seus movimentos eram cheios de talento artístico, criando impressionantemente uma ferramenta ninja após a outra, enquanto seus olhos estavam vagos e ele murmurava neuroticamente. Esse cara é o fundador da Vila dos Artesãos, Seimei? Como discípulo de Gensou, Sasuke tinha um alto status na Vila Jomai e conhecia muitos segredos. Ao ver Sasuke chegar, Kujaku, um dos homens dos 4 símbolos celestiais que mal havia sobrevivido, imediatamente se adiantou e disse respeitosamente: Sasuke-sama, sua espada ninja está pronta. Capítulo 116. Eu sou a ferramenta ninja definitiva. Eu fui feito para conquistar o mundo ninja. Eu sou a ferramenta ninja definitiva. Eu fui feito para conquistar o mundo ninja. A voz ressentida de Seimei ecoou junto com o som do ferro sendo forjado, repetindo-se sem parar na loja de ferramentas ninja. Kujaku, já acostumado com isso, ignorou o outrora respeitado mestre e em vez disso pediu desculpas respeitosamente a Sasuke, explicando que Seimei tinha alguns problemas mentais e pediu a compreensão de Sasuke. Uma vez que a admiração por Seimei foi quebrada, foi difícil restaurá-la. Os 4 símbolos celestiais, os homens ingenuamente acreditavam que Seimei, após ressuscitar, varreria todos os obstáculos e conquistaria o mundo ninja. Foi somente quando viram o quão impotente Seimei era diante de Gensou que eles perceberam o quão infantis eram seus pensamentos, e sua reverência por seu mestre despencou. Agora, como prisioneiros na Vila Jomai, ao contrário de Seimei, que ainda não conseguia se adaptar, Kujaku e os outros 3 se submeteram rapidamente. Criar ferramentas ninja não era grande coisa para eles. Na Vila dos Artesãos, eles já faziam esse trabalho. Comparado à Vila dos Artesãos, onde eles enfrentavam pressão constante das 5 grandes vilas ninja para cumprir cotas e eram frequentemente ameaçados com lucros baixos. Sua vida em Jomai era mais tranquila. Eles não precisavam fazer horas extras e até tinham folgas semanais. Quanto aos salários, eles eram cativos. Não valia a pena discutir. Sobreviver foi bom o suficiente. Kujaku e os outros 2 tinham a mentalidade correta e não abrigavam pensamentos de rebelião contra Gensou, que havia deixado uma profunda impressão neles. Naturalmente, eles também eram muito respeitosos com o discípulo de Gensou. Ao receber a tarefa de forjar uma espada ninja para Sasuke, Kujaku e os outros, junto com Seimei, que apenas falava sem parar, mas ainda trabalhava diligentemente, criaram uma ferramenta ninja de alta qualidade. Neste momento, Kujaku estava recebendo Sasuke, enquanto Suiko carregava uma grande caixa de ferramentas ninja do quintal. Sasuke-sama, a espada ninja está pronta. Por favor, aceite-a. Suiko entregou a caixa para Sasuke. Sasuke pegou-a com uma mão, abriu a caixa e viu uma espada ninja longa e reta. Esta espada ninja é modelada a partir da espada Kusanagi mais popular do mundo ninja. Com as técnicas de forjamento superiores de Seimei, sua qualidade supera a espada Kusanagi original. Além disso, devido à inclusão de Thunderstone, ela pode canalizar poder de relâmpago como a espada Raijin, explicou Kujaku. Pela primeira vez, Seimei não repetiu suas ambições. Depois de ouvir a explicação de Kujaku, ele bufou friamente e arrogantemente disse: que espada Kusanagi, que espada Raijin, apenas algumas criações medíocres. Elas não valem nada aos meus olhos. Embora a força de Seimei não correspondesse à sua grande conversa, em termos de criação de ferramentas ninja, ele era de fato incomparável no mundo ninja atual. Sasuke reconheceu isso. Puxando a espada, ele sentiu uma aura fria e afiada emanando dela, fazendo seus olhos brilharem. Injetando o chakra de relâmpago, ele observou o relâmpago dançar ao redor da lâmina, sem sentir resistência. E o poder era ainda maior do que a espada Raijin com a qual ele havia lutado anteriormente. Sasuke assentiu satisfeito. Tendo dominado muitas técnicas no sistema de fluxo Chidori, ele precisava de uma espada compatível com liberação de relâmpagos para aprimorar suas habilidades. A espada é excelente. Obrigado pelos seus esforços. Sasuke agradeceu educadamente e saiu da loja em meio à despedida de Kujaku e Suiko, e ao repetitivo: eu sou a ferramenta ninja definitiva. Eu nasci para conquistar o mundo ninja. Disse Seimei.
Ao lado da loja de ferramentas ninja havia uma clínica médica recém-inaugurada. Quando Sasuke passou, ele viu o dono da clínica, um homem chamado Shino, compartilhando entusiasticamente seus conhecimentos médicos com Kabuto, que havia retornado recentemente. Haha! O que eu aprendi nesses 50 anos? É conhecer os tempos. Você deve conhecer os tempos. Não se preocupe, Kabuto. Você fez contribuições significativas para Goromu-sama. Eu, que também considero a Goromu-sama uma divindade, transmitirei todo o meu conhecimento de ninjutsu médico a você. Ao ouvir essa conversa, Sasuke não demorou e continuou em direção ao campo de treinamento. Agora que ele tinha a espada, era hora de se familiarizar com ela. Toque, toque, toque. Passos leves e visíveis pararam em frente a um prédio de 3 andares com aparência modernista, diferente de outras estruturas de madeira. Líder do clã, as últimas informações do mundo ninja foram coletadas. A dona das pegadas, uma mulher chamada Nari, curvou-se levemente e relatou. No segundo seguinte, o selo da porta se dissipou e a porta se abriu automaticamente. A Nari entrou familiarizado com o lugar, indo em direção à área de experimentos. Diferente da impressão de muitas pessoas de uma base experimental subterrânea fria, escura e assustadora, o laboratório de Gensou foi construído sob a luz do sol. Tanto o exterior quanto o interior eram limpos e arrumados, com uma decoração futurística que dava a sensação de estar entrando em um cenário de ficção científica. Qualquer um que visse isso não pensaria que esta era uma base experimental assustadora cheia de histórias de terror. Em vez disso, eles ficariam felizes em trabalhar em tal ambiente. Gensou acreditava que um bom ambiente de trabalho poderia estimular a inovação. Ele não ficou impressionado com a base da Holt que visitou uma vez. Até mesmo os prédios de pesquisa de Konoha não tinham apelo estético. Antes em Konoha, sem outras opções, ele teve que se virar. Agora, de volta ao seu próprio território, Gensou naturalmente construiu uma base de pesquisa de sua preferência. Quanto a saber se estar acima do solo a tornaria muito exposta, a Vila Jomai era independente e proibia a visita de forasteiros. Mesmo que alguém se infiltrasse e quebrasse os selos externos, não importaria se a base estivesse acima do solo ou no subsolo. Líder do clã, a Nari entrou na área de experimentos. Seus olhos percorrendo uma fileira de grandes equipamentos que ela ainda não entendia completamente e os vários zetsu brancos imersos em tanques de nutrientes. Percebendo um zetsu branco a menos que da última vez, a Nari se aproximou de Gensou, que estava pesquisando em um computador, e entregou o pergaminho de inteligência dizendo: Líder do clã, este é o resumo da inteligência mundial ninja do mês. Eu vejo. Gensou desviou o olhar da tela, virou a cadeira, pegou o pergaminho de inteligência de Anari e começou a ler. Capítulo 117. Conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, e você nunca será derrotado. Em sua última batalha, onde morreu, Gensou sofreu devido à falta de inteligência. Embora agora estivesse profundamente imerso em seu treinamento e pesquisa, ele não se esqueceu de se manter informado sobre os últimos desenvolvimentos no mundo ninja. Felizmente, a Vila Jomai é especializada nesse tipo de trabalho. Embora eles não conseguissem obter os segredos de mais alto nível das 5 grandes vilas ninja, eles ainda poderiam compreender e analisar a situação geral. Por exemplo, ao coletar informações sobre o armazenamento e o transporte de suprimentos alimentares em cada vila, eles poderiam prever a probabilidade de guerras. Ultimamente, o mundo ninja tem estado relativamente pacífico. Devido à convocação da segunda cúpula dos 5 Kages, o atrito entre as 5 grandes vilas ninja diminuiu significativamente em comparação ao passado. Após mais de uma década de recuperação, os sinais da quarta grande guerra ninja, que deveria ter surgido como antes das 3 anteriores, pareciam uma perspectiva distante. Em vez disso, a divisão conjunta de inteligência, estabelecida pelas 5 grandes vilas ninja durante a cúpula, estava fazendo muito barulho, aparecendo em muitos lugares. Embora não tenham encontrado nenhuma informação relacionada a Gensou, eles descobriram e destruíram várias bases secretas de Orochimaru, e até mesmo descobriram uma base escondida da Akatsuki. Era preciso admitir que quando as 5 grandes vilas ninja levavam a sério, sua eficiência era notável. Depois de lamentar silenciosamente por Orochimaru e pela Akatsuki por um segundo, Gensou continuou a revisar o pergaminho de inteligência. Resumindo, não houve guerras no mundo ninja. Mas quando viu no final do relatório que havia sinais de atividade ninja de Konoha na Terra das Chaves, o olhar de Gensou se aguçou um pouco. Você determinou o propósito da vinda dos ninjas de Konoha para a Terra das Chaves? Ali assentiu. Uma equipe de Konoha recebeu uma missão de classificação C para escoltar uma caravana até a Terra das Chaves. Investigamos o líder da caravana que emitiu a missão para Konoha e não encontramos nada suspeito. Uma coincidência? Gensou não acreditava em coincidências. Talvez desta vez tenha sido realmente uma coincidência. Mas depois de uma coincidência, uma segunda e terceira visita seriam apenas uma questão de tempo. Embora ele não considerasse os ninjas de Konoha uma ameaça para si mesmo, eles poderiam representar um problema significativo para o clã Goromu e muitas pessoas comuns sem habilidades ninja que viviam na Terra das Chaves. Parece que o conflito entre a Vila Jomai e Konoha não se dissipou completamente. Se Konoha realmente soubesse que ele estava na Vila Jomai, eles não estariam apenas fazendo esses pequenos movimentos. Muito provavelmente por causa do conflito de inteligência anterior de Anari. Konoha havia marcado a Vila Jomai e agora estava aproveitando a situação para ver se havia algum ganho inesperado. É hora de apresentar o plano de retirada para a Vila Jomai.
Além disso, é hora de eu fazer alguns movimentos lá fora. Caso contrário, Konoha pode continuar focando neste lugar. Depois que a Nari foi embora, Gensou olhou pensativo para um tanque de cultivo em funcionamento. Bem a tempo, o sujeito de teste no tanque amadureceu. Vou tirá-lo para testar os resultados e lidar com outros assuntos. Gensou andou até o tanque de cultivo e abriu a porta selada. Dentro do tanque cheio de fluido nutriente verde estava um corpo distinto de seus pares, um Zetsu branco. Com a integração das minhas células e células Uchiha, e após extensa modificação, este Zetsu branco tem um talento excepcional para a liberação Yin. Com o Mangekyou Sharingan de Shizui implantado, ele não terá efeitos colaterais, tornando-o perfeito para minha pesquisa futura sobre o chakra Yin. Durante o período dos reinos combatentes, devido ao Sharingan, Gensou foi quem menos investiu em Genjutsu. Afinal, todos sabiam que não importava o quão avançado fosse o Genjutsu, ele era inútil contra o Sharingan, um olho que superava o Genjutsu. Portanto, entre as 7 naturezas de chakra, Gensou tinha o menor domínio do chakra de liberação Yin. Embora ele tivesse dominado a liberação Yin-Yang, o atraso na liberação Yin dificultou o desenvolvimento posterior da liberação Yin-Yang. Para atingir o Kekimora, ele precisava de uma pesquisa abrangente sobre todas as 7 naturezas dos chakras. No passado, Gensou teria passado muito tempo explorando lentamente o chakra da liberação Yin, mas agora ele havia encontrado um atalho promissor. Todo Uchiha que despertou seu Sharingan era um especialista na liberação de Yin, e os Uchiha que despertaram o Mangekyou Sharingan, especialmente aqueles com Dojutsu baseado em Genjutsu, tinham uma compreensão incomparável do chakra de liberação Yin. Embora Shizui tenha partido, um de seus Mangekyou Sharingan permaneceu. Este olho continha imenso poder e informação. Para Gensou, a vasta informação por trás desse poder era mais valiosa. Inicialmente, Gensou planejou transplantar o Mangekyou Sharingan de Shizui para sua órbita ocular para uma pesquisa completa a fim de acelerar o desenvolvimento do chakra de liberação Yin. Mas depois de tentar, ele descobriu que o Mangekyou Sharingan o rejeitava fortemente, pois ele não era um Uchiha, tornando o processo de pesquisa lento e ineficiente. Embora ainda fosse mais rápido do que explorar o chakra da liberação Yin sozinho, depois de capturar vários Zetsu brancos, Gensou teve uma ideia melhor. Ele modificou um Zetsu branco integrando células de Agoromo e Uchiha para aproveitar perfeitamente as habilidades do Mangekyou Sharingan. Com suas células envolvidas, era mais fácil de controlar. Assim como agora. Transformação espiritual. Projeção. Gensou bateu palmas e sua alma projetou uma sombra que rapidamente se fundiu ao Zetsu branco modificado. Absorver o braço do Shinigami não apenas fortaleceu sua alma, mas também lhe concedeu uma das habilidades do Shinigami, a projeção da alma. Semelhante à técnica de projeção astral. Após as modificações de Gensou, tornou-se a técnica transformação espiritual, projeção. A projeção da alma poderia viajar milhares de quilômetros instantaneamente, possuir um corpo e controlá-lo. Embora o poder que ele exercia fosse limitado, o corpo principal podia trocar de lugar instantaneamente com a projeção usando a técnica transformação espiritual, projeção. Agora, com a projeção da alma entrando, o Zetsu branco, cuja alma havia sido apagada, abriu os olhos. Com o pensamento, seu corpo rapidamente se transformou. Quando se levantou novamente, havia assumido a aparência de Gensou de sua vida anterior. Tente implantar o Mangekyou Sharingan. Gensou entregou o Mangekyou Sharingan de Shizui e deu instruções. O Zetsu branco, sob o controle da projeção, assentiu. Após uma técnica simples de transplante de olho, o Mangekyou Sharingan vermelho sangue com padrões de lâminas pretas se acomodou em sua órbita ocular direita. As lâminas pretas giraram algumas vezes antes de se acalmarem. O olhar de Gensou mudou. O corpo principal e a projeção trocaram de lugar instantaneamente. Neste momento, com o corpo principal dentro do Zetsu branco, Gensou sentiu tudo dentro dele mais claramente e sorriu satisfeito. De fato, o Mangekyou Sharingan se abriu completamente para mim. Capítulo 118. 3 dias depois, casamento de Zanki. A Vila Jomai estava cheia de alegria e emoção. Treinando diligentemente, Sasuke não esqueceu sua promessa e chegou ao local do casamento na hora marcada, trazendo o presente que havia preparado. Gensou, que estava se familiarizando com o Mangekyou Sharingan e experimentando novas perspectivas, também reservou um tempo para comparecer ao casamento. Foi uma união de puro amor entre o casal sem quaisquer motivos políticos, e a noiva do clã Agoromo deveria, por antiguidade, chamá-lo de avô. Avô. Nunca pensei que chegaria a esse tipo de antiguidade. Sentindo-se muito mais jovem e em ótima condição física comparado a muitos presentes, Gensou refletiu consigo mesmo. Após brindar aos recém-casados, ele se desculpou, sabendo que sua presença poderia deixar os outros desconfortáveis. Antes de partir, Gensou instruiu Sasuke a se preparar para uma jornada em 7 dias. Sasuke ficou surpreso, mas diligentemente começou seus preparativos seguindo as instruções de Gensou. Uma semana depois, em frente à base experimental de Gensou, vestido para viajar, Sasuke ficou pacientemente na entrada. Logo a porta se abriu. Para a surpresa de Sasuke, um homem vestindo o mesmo kimono azul Uchiha e uma máscara de redemoinho branca apareceu. Vamos! A voz familiar de Gensou veio de trás da máscara. Quem é você? Sasuke não obedeceu. Em vez disso, ele agarrou sua espada ninja, olhando seriamente para o homem desconhecido na frente dele. Embora a voz fosse a mesma, Sasuke sentiu que este homem não era o Gensou que ele conhecia. Você percebeu? Parece que seu treinamento não foi em vão.
O homem disse, então removeu a máscara branca, revelando o rosto de um estranho. Este é um clone especial que eu fiz, ele explicou. Enquanto ele falava, o verdadeiro Gensou apareceu, explicando a Sasuke, ele estará acompanhando você nesta jornada. O homem com a máscara de redemoinho branco era na verdade um clone de Zetsu branco de atributo Yin de Gensou. Usando a técnica Spirit Transformation, Projection, Gensou podia controlar simultaneamente seu corpo principal e o clone de Zetsu branco, trocando de lugar a qualquer momento. Ele escolheu enviar o clone nessa jornada. Comparado ao treinamento silencioso, o combate constante aceleraria melhor a pesquisa e a compreensão do Mangekyou Sharingan. Ao ver o verdadeiro Gensou, Sasuke relaxou e soltou a espada. Mas quando ele olhou atentamente para o rosto do clone de Zetsu branco, ele ficou surpreso. Sharingan. Percebendo a familiar cor vermelha na órbita ocular direita do clone, Sasuke ficou atordoado, incapaz de entender por que o Sharingan de um Uchiha estava no clone de Gensou. Então, ao ver que o padrão no olho não era o usual 3 Tomoe mas uma lâmina preta, suas pupilas se contraíram ainda mais. Diferentemente de antes, Sasuke, agora formalmente treinado pelos Uchiha, sabia exatamente o que esse padrão significava. Mangekyou Sharingan. Um Mangekyou Sharingan como o do Uchiha Itachi. Sasuke nunca imaginou ver isso ali, e nada menos que no clone de Gensou, um olho que muitos Uchiha passaram a vida perseguindo. Este é o Mangekyou Sharingan de Uchiha Shizui, Gensou disse calmamente. Ele não tinha intenção de esconder, caso contrário, não teria removido a máscara. Para Gensou, o Mangekyou Sharingan era apenas uma ferramenta para pesquisar o chakra do atributo Yin, diferentemente de Danzo que cobiçava o olho. Após concluir sua pesquisa, ele não teve escrúpulos em devolver o olho ao clã Uchiha. Shizui? Sasuke tinha ouvido falar desse membro do clã, mas não sabia muito sobre ele. Veja você mesmo. Palavras nunca foram tão impactantes quanto imagens. Gensou ativou o Mangekyou Sharingan, o padrão preto girando rapidamente. Em um instante, Sasuke sentiu o mundo mudar de cor. Quando ele piscou e olhou novamente, Gensou havia sumido. Em vez disso, ele viu um jovem ninja Uchiha confrontando um velho e o que parecia ser um Anbu de Konoha atrás dele. Eu caí em um genjutsu? Sasuke não conseguia acreditar que mesmo com seus 3 Tomoe Sharingan, ele tinha sido pego tão facilmente. Não há tempo para pensar. A batalha entre os ninjas Uchiha e os ninjas de Konoha havia começado. O velho que liderava os ninjas de Konoha gritou o nome Shizui. Então esse é o Uchiha Shizui? Sasuke se concentrou intensamente. No mundo real, ao ver Sasuke cair no genjutsu com um único olhar, Gensou, embora esperasse, ainda ficou impressionado com o poder do Mangekyou Sharingan de Shizui. Kotoama Tsukami ainda estava em recarga. No entanto, o genjutsu comum do Mangekyou Sharingan já era tão poderoso. Não é de se admirar que na Terceira Guerra Shinobi, os ninjas da névoa tenham caído um por um sob o genjutsu de Shizui sem nem mesmo ver seu rosto. Mesmo no período dos estados combatentes, nenhum Uchiha havia desenvolvido o genjutsu do Sharingan a esse nível. Nem Madara, que possuía o Tomoe Mangekyou Sharingan, nem Izuna conseguiram igualá-lo. O clã Uchiha de Konoha produziu muitos talentos. Infelizmente, eles não são cruéis o suficiente ou são cruéis demais. Gensou balançou a cabeça levemente e dissipou o genjutsu. Sasuke acordou instantaneamente. Percebendo que estava de volta à realidade, ele perguntou a Gensou, um pouco agitado, quem era aquele velho? Gensou mostrou a Sasuke a cena de Danzo roubando o olho de Shizui. Embora houvesse algumas imprecisões, já que ele não havia testemunhado pessoalmente, era uma aproximação próxima da verdade. Danzo, o conselheiro ancião de Konoha. O clone de Gensou colocou a máscara de volta e disse calmamente, eu vou matá-lo. Os olhos de Sasuke ficaram frios. Não precisa, eu já o matei. Se não, de onde você acha que o Sharingan veio? Sasuke congelou, percebendo que não tinha pensado nisso. Vamos. Gensou começou a sair da vila. Quanto ao seu corpo principal, ele permaneceu na base experimental, dando continuidade a vários projetos de pesquisa. Sasuke olhou para as portas se fechando da base experimental, então correu para alcançar o clone de Gensou um tanto desconhecido, perguntando curiosamente. Para onde estamos indo, Gensou-sama? A Terra do Fogo, disse Gensou calmamente. Konoha? A Terra do Fogo é vasta. Mas se por acaso encontrarmos algum dos seus velhos amigos, podemos parar e dizer olá. Não precisa. Não tenho interesse neles. É assim mesmo. Capítulo 119. A Terra do Fogo. Sob a luz dourada do sol, o mar infinito de árvores estava adornado com um lindo véu, balançando graciosamente na brisa suave. Se a Terra do Vento era caracterizada por seus desertos e terras devastadas, a Terra do Relâmpago por seus planaltos de alta altitude, a Terra da Terra por suas montanhas e rochas, e a Terra da Água por suas numerosas ilhas, então a Terra do Fogo, localizada no coração do mundo ninja, era conhecida por suas vastas planícies e florestas. Esta terra, abençoada com condições naturais e geográficas excepcionais, formou a base para a prosperidade da Terra do Fogo e a força de Konoha. No entanto, sua posição vantajosa também a tornou alvo de inveja e ambição de outras grandes nações ao longo das décadas. Nas 3 grandes guerras ninja anteriores, Konoha sempre esteve na defensiva, constantemente se encontrando cercada e atacada por vários inimigos. A fundação profunda de Konoha permitiu que ela perdurasse, mas o custo foi a grande perda de muitos ninjas. Até mesmo o outrora poderoso clã Senju, aclamado como o clã ninja mais forte no período dos estados combatentes e que produziu 3 Hokage, diminuiu significativamente na era de Konoha.
Somado a isso estava o clã Uchiha que Konoha também levou à ruína. De certa forma, Konoha quebrou o antigo monopólio de classe. É claro que novos monopólios também surgiram. Neste momento, caminhando por uma longa trilha na metade da montanha, Gensou olhou para o mar de árvores abaixo, sentindo um toque de nostalgia. Gensou-sama, para onde estamos indo? Sasuke, que estava segurando sua curiosidade desde a partida, finalmente perguntou, vendo que o caminho da montanha à frente ainda era longo. Templo do Fogo. Gensou respondeu calmamente, voltando de seus pensamentos. Templo do Fogo? O rosto de Sasuke mostrou confusão. Mas os templos eram normalmente construídos perto de vilas e cidades para receber oferendas. Por que os monges do Templo do Fogo construíram seu templo em uma montanha tão remota e de difícil acesso? Um lugar assim dificilmente atrairia peregrinos durante o ano todo. Não familiarizado com o conceito, Sasuke pediu esclarecimentos. O Templo do Fogo é o templo nacional da Terra do Fogo. Não faltam oferendas. Além disso, o Templo do Fogo pode ser considerado uma organização ninja. Os monges de lá sempre foram aliados dos ninjas de Konoha, Gensou explicou casualmente. Konoha? Aliados? Sasuke ponderou por um momento antes de entender. Então, os monges do Templo do Fogo treinam como ninjas e têm considerável poder de combate. Sim, Gensou assentiu. Os monges aqui possuem uma habilidade especial conhecida como talento do clã sábio. Estou aqui para ver por mim mesmo. Espero que eles não me decepcionem. Gensou esperava ansiosamente ver a grande entrada do Templo do Fogo à distância com um toque de expectativa. Seu desenvolvimento em técnicas de sálvia havia chegado a um ponto crítico. Esta viagem ao Templo do Fogo não foi apenas para sondar Konoha e chamar sua atenção, mas também para investigar o talento do clã sábio. Com a palavra Seide no nome pode haver algumas semelhanças. 5 minutos depois, Gensou e Sasuke terminaram o longo caminho da montanha e chegaram ao portão do Templo do Fogo. Apesar de sua localização remota na montanha, o imponente portão de ferro e as enormes e majestosas estátuas de cada lado se destacavam. Vendo isso, Sasuke entendeu o que significava ser um templo nacional. Parece que não há ninguém para nos receber. Sasuke franziu a testa depois de esperar um pouco e não ver nenhum sinal do portão se abrindo. Gensou olhou para o portão de ferro e as estátuas, dizendo calmamente, as paredes externas do Templo do Fogo são protegidas por ninjutsu de barreira e técnicas de selamento. Pessoas comuns não conseguem entrar. Apenas os monges com o chakra único do talento do clã sábio conseguem passar. Parece que os monges lá dentro não são muito hospitaleiros. Precisamos forçar a entrada? Sasuke perguntou, olhando para Gensou. Gensou assentiu. Já que nossos anfitriões não querem ser educados, nós também não precisamos ser. Com isso, Gensou caminhou até o portão de ferro, cerrou o punho e o socou sem hesitar. Bum! A barreira se quebrou instantaneamente sob a força imensa. As enormes estátuas de ambos os lados desabaram, e o grosso portão de ferro foi reduzido a inúmeros fragmentos, espalhando-se para trás e levantando uma nuvem de poeira. Com o portão aberto, Gensou entrou calmamente. Sasuke seguiu de perto, seus olhos ardendo de determinação diante da cena de devastação. Era esse poder imenso que ele buscava. Konoha não conseguiu fornecer isso. Somente com Gensou, se ele trabalhasse duro e perseverasse, ele tinha certeza de conseguir. Tep, tep, tep. Seus passos ecoaram pelo pátio espaçoso. Logo, o som foi abafado por uma cacofonia de passos correndo. O que aconteceu? O portão do templo desabou. A barreira de ferro foi quebrada? Intrusos! Rápido! Capturem-nos! Gensou olhou para cima e viu um grande grupo de monges carecas e brilhantes correndo em sua direção por trás. Ao ver a barreira de ferro quebrada e os dois estranhos entrando arrogantemente, até o mais calmo dos monges ficaria indignado. Os monges marciais imediatamente se prepararam para lutar, prontos para subjugar os intrusos. Gensou ignorou os pequenos. Sasuke agarrou sua espada, pronto para abrir caminho para Gensou. De repente, uma voz gritou entre os monges: o inimigo não é simples. Eu vou enfrentá-los. Todos os outros me apoiem. Com essas palavras, os monges indignados se acalmaram e respeitosamente se afastaram, permitindo que o orador se aproximasse. A pessoa que se apresentou foi Shiriku, o monge-chefe do Templo do Fogo e um dos 12 guardiões ninja. O olhar de Shiriku varreu a barreira de ferro completamente destruída e então os dois convidados indesejados. Após olhar para Sasuke, ele focou no homem usando a máscara de redemoinho branco. Tendo enfrentado inúmeras situações de vida ou morte, Shiriku sentiu uma forte pressão daquele homem. Quem é você? Perguntou Shiriku. Gensou não desperdiçou palavras. Ouvi dizer que o Templo do Fogo possui o talento do clã sábio. Vim ver por mim mesmo. Então vocês são ladrões cobiçando o poder do Templo do Fogo. Se vocês desejam vê-lo, venham e experimentem em primeira mão, disse Shiriku, assumindo uma postura de luta. Vendo isso, Sasuke, ansioso para testar sua força, perguntou: Gensou-sama, deixe-me lidar com ele. Gensou olhou para Sasuke e, não querendo diminuir seu entusiasmo, concordou com a cabeça. No momento seguinte, clang, Sasuke sacou a espada ninja da cintura, ativou a técnica de cintilação corporal e com um rápido voshosh avançou em direção a Shiriku em grande velocidade. Shiriku permaneceu calmo. Quando Sasuke se aproximou, ele moveu as mãos lentamente, cantando: Raigo, Senjutsu. Capítulo 120. Raigo, Senjutsu.
Uma estátua dourada e radiante de Cânon de 1000 braços apareceu instantaneamente atrás de Shiriku. Os olhos de Sasuke se estreitaram, e antes que ele pudesse brandir sua espada, ele notou uma saraivada de punhos de chakra dourados atacando-o rapidamente da estátua. Muito rápido. Mal conseguindo bloquear alguns golpes, Sasuke levou vários golpes, grunhindo de dor enquanto era empurrado para trás. Lembrando que Gensou o havia instruído a não esconder suas habilidades, ele não hesitou mais e ativou seu Sharingan. Os 3 Tomoe pretos nas pupilas vermelho-sangue de Sasuke giraram rapidamente. Em um instante, tudo pareceu desacelerar. As trajetórias antes imperceptíveis dos punhos de chakra dourados ficaram claras para Sasuke. Eu consigo desviar deles. Crepitante. Chakra relâmpago surgiu através do corpo de Sasuke, aumentando sua velocidade. Ele habilmente evitou os punhos de chakra dourados e levantou sua espada ninja. Lâmina Chidori. Coberta de chakra relâmpago, a lâmina atravessou as aberturas na barragem, mirando diretamente em Shiriku. Sharingan. Percebendo a mudança nos olhos de Sasuke, Shiriku rapidamente desviou o olhar, chocada. O clã Uchiha deveria estar extinto. Atualmente, os únicos usuários conhecidos do Sharingan eram o traidor Uchiha Itachi, o ninja copiador Kakashi e o último Uchiha sobrevivente, Sasuke. A julgar pela idade, essa pessoa era, sem dúvida, Sasuke. Mas por que ele estava no Templo do Fogo? E quem era o homem com a máscara de redemoinho branco que ele estava seguindo? Shiriku tinha muitas perguntas passando pela sua mente, mas suas ações não diminuíram o ritmo. Diante do ataque de Sasuke, Shiriku permaneceu calmo. Deus feroz Cânon. O Cânon de 1000 braços atrás dele se transformou em uma divindade irada, com os punhos de chakra dourados ficando vermelhos e aumentando em poder, atacando Sasuke. Desta vez, embora Sasuke ainda pudesse ver os ataques claramente, ele percebeu que seu corpo não conseguia acompanhar. Bang! 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 Vários socos pesados acertaram, fazendo Sasuke voar e rolar pelo chão. Estava claro que suas habilidades ainda em desenvolvimento não eram páreo para o experiente Shiriku. Enquanto isso, vendo seu monge-chefe derrotar facilmente um inimigo, os monges atrás de Shiriku aplaudiram ruidosamente. Caramba! Sasuke, com uma expressão sombria, levantou-se, pronto para atacar Shiriku novamente. Gensou parou com uma mão e disse calmamente, mas algumas tentativas não mudarão o resultado. Treine por mais 1 ou 2 anos, e então você poderá ter uma chance. Embora relutante, Sasuke sabia que Gensou estava certo. Este oponente era muito mais forte do que qualquer um que ele já havia enfrentado. 1 ou 2 anos. Sasuke olhou profundamente para Shiriku antes de se conter. Entretanto, Shiriku então se virou para ele e perguntou, você é o Uchiha Sasuke? Sasuke zombou, sem se dar ao trabalho de responder. Mesmo sem uma resposta verbal, Shiriku confirmou a verdade pela expressão de Sasuke. Ele imediatamente olhou para o homem com a máscara de redemoinho branco. Poderia ser Gensou? Não, Gensou não precisava usar máscara. Então, quem é você? Shiriku perguntou, examinando o homem mascarado. De acordo com os rumores, Sasuke havia seguido Gensou, mas agora ele apareceu aqui com outra pessoa. Gensou ignorou a pergunta de Shiriku. Sua atenção estava focada no Cânon de 1000 braços atrás de Shiriku. Ela se assemelha à técnica verdadeira a várias milhares de mãos de Hashirama. Claro, é apenas uma semelhança. A diferença de poder é vasta. Os predecessores do Templo do Fogo testemunharam a técnica de Hashirama e desenvolveram uma similar? Então, esse é o poder do talento do clã sábio? Não parece técnicas sábias. Parece mais uma utilização de energia natural. Com 2 amostras de chakra sábio em mãos, Gensou poderia ter certeza. Bem, é hora de verificar isso eu mesmo. Como ele já estava ali, não podia simplesmente ir embora depois de dar uma olhada. Gensou caminhou em direção a Shiriku. Você não vai falar? Vendo a atitude desdenhosa de Gensou, a expressão de Shiriku endureceu, e ele se preparou mais seriamente do que antes. Não importa quem você seja, você e Sasuke ficarão aqui hoje. Este é o dever do Templo do Fogo como aliado de Konoha. Deus feroz K. Antes que Shiriku pudesse terminar, Gensou levantou a cabeça, e seu olho direito atrás da máscara olhou para Shiriku. Ilusão demoníaca. Técnica de estacas de acorrentamento. Imediatamente, as palavras de Shiriku foram interrompidas e seu corpo congelou, incapaz de se mover. Sentindo como se seu corpo tivesse sido perfurado por grandes estacas de ferro, Shiriku ficou em choque. Como? Como isso é possível? Eu fui pego pelo genjutsu tão facilmente? O que chocou Shiriku ainda mais foi o tom vermelho profundo e familiar que ele viu na máscara. Sharingan? É isso mesmo. Somente um genjutsu de alto nível do Sharingan poderia me enredar tão rapidamente. Mas não restaram apenas 2 Uchiha? Por que esse homem também tem o Sharingan? Quem é ele? Shiriku se sentiu completamente derrotado. Se ele soubesse que seu oponente tinha o Sharingan, ele não teria feito contato visual. Quem imaginaria que além de Sasuke, Itachi e Kakashi, havia um 4º usuário do Sharingan? Os monges atrás de Shiriku continuaram aplaudindo. Em suas mentes, uma vez que o monge-chefe fizesse um movimento, qualquer inimigo seria facilmente subjugado. Mas desta vez, ao verem o homem mascarado parado diante do monge-chefe imóvel, os monges ficaram em silêncio. Percebendo que algo estava errado, eles correram para salvar o monge-chefe. Mas já era tarde demais. Gensou agarrou o queixo de Shiriku, forçando-o a olhar em seus olhos novamente, copiando todas as informações sobre o talento do clã sábio da mente de Shiriku. Parar. Soltem o monge-chefe. Todos ataquem.
Os monges do Templo do Fogo, percebendo o perigo, correram para atacar Gensou. Sasuke, com um piscar de olhos, bloqueou o caminho deles, dizendo calmamente, não posso deixar você interferir. Clang, o som de uma espada sendo desembainhada ecoou. Logo, o choque de lâminas, gritos de dor e o barulho de corpos batendo no chão encheram o ar. O templo antes pacífico e sereno se transformou em um cenário de caos e violência. Capítulo 121. Em meio a longos chamados ressonantes, um falcão mensageiro voou pelo céu, indo rapidamente em direção a Konoha. Descendo a montanha, Gensou olhou para o ponto preto no céu, sem prestar atenção enquanto continuava avançando. Casualmente, ele perguntou a Sasuke ao seu lado. Na batalha de agora, Sasuke, você não matou ninguém, não é? Apesar da cena sangrenta no pátio do Templo do Fogo e dos monges caídos por todo lugar, Gensou sabia que aqueles monges estavam apenas feridos e inconscientes, no máximo. Os golpes de Sasuke eram medidos e controlados. Isso era bem diferente da personalidade fria e vingativa que ele costumava manter. Sasuke não negou. Ele assentiu calmamente e disse, não tenho interesse em empunhar minha lâmina contra os fracos. Seu tom é tão consistente como sempre. Atrás da máscara, Gensou sorriu levemente. Em um mundo onde pensamentos extremos eram comuns, Sasuke, cujo clã havia sido aniquilado, tinha mais motivos para se tornar extremo. No entanto, na maioria das vezes, Sasuke era mais racional e lúcido do que os outros. Sua obsessão era unicamente por vingança. Mas vingar Itachi era uma causa justa, não extrema. Pensamentos como vingança contra a sociedade ou uma propensão a matar nunca passaram pela sua mente. Mesmo quando ele se aliou a Orochimaru na história original, apesar de passar por inúmeras batalhas, ele sempre demonstrou contenção. Assim como na batalha recente no Templo do Fogo, deixando seus oponentes vivos e os rejeitando como indignos de sua atenção. A única exceção foi durante a reunião dos 5 Kages, onde ele matou impiedosamente os samurais da Terra do Ferro, levando Karin a comentar que o chakra de Sasuke havia se tornado escuro e frio. Mas até isso tinha suas razões. Gensou admirou o caráter de Sasuke e não se aprofundou no incidente do Templo do Fogo. Sasuke ficou um pouco surpreso. Ele pensou que a pergunta de Gensou implicava uma crítica por ser muito tolerante, mas depois de sua resposta, Gensou abandonou o assunto, como se fosse apenas uma pergunta casual. Gensou-sama aprova ou desaprova o que eu fiz? Sasuke não era de guardar perguntas para si mesmo, tinha medo de falar. Ele estava prestes a perguntar quando Gensou parou de repente. Sasuke, um pouco confuso, também sentiu algo e focou seu olhar na floresta à esquerda. Palmas, 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 aplausos claros ecoaram da floresta. Nada mal, Uchiha. Você nos notou tão facilmente. Com uma onda de técnicas ninja, 2 homens e 2 mulheres apareceram, saindo da floresta. Quem é você? Sasuke olhou para Gensou, vendo-o escanear os 4 recém-chegados antes de perder o interesse. Sasuke então deu um passo à frente e perguntou friamente. O líder, não afetado pela atitude de Sasuke, apresentou-se calorosamente, eu sou Kazuma dos 12 Guardiões Ninja. Estes são meus subordinados, Fuka, Fuen e Fudo. O orador era de fato Kazuma, um ex-membro dos 12 Guardiões Ninja. Acreditando que a posição de Hokage era desnecessária e que o verdadeiro poder deveria estar com o Daimyo da Terra do Fogo, Kazuma uma vez lutou uma batalha interna contra a facção de Azuma dos 12 Guardiões Ninja. Tendo fingido sua morte e evitado a detecção, ele estava secretamente treinando suas técnicas proibidas, visando completar suas ambições de longa data. Assim, quando recebeu informações sobre o Templo do Fogo sendo atacado, com seu antigo rival Shiriku sendo facilmente derrotado por um suspeito Uchiha, Kazuma não aproveitou o estado enfraquecido do templo para roubar os corpos enterrados dos 12 Guardiões Ninja. Em vez disso, ele teve uma ideia brilhante e foi encontrar Uchiha Sasuke, seu companheiro. Agora, diante do comportamento frio de Sasuke, Kazuma continuou calorosamente. Os 12 Guardiões Ninja? Nunca ouvi falar deles. O sorriso de Kazuma endureceu. Servir o Daimyo como parte dos 12 Guardiões Ninja sempre foi seu orgulho. Embora o atual Daimyo tenha dissolvido os 12 Guardiões Ninja, a lealdade de Kazuma permaneceu inalterada. Ao ser dispensado por um pirralho Uchiha, Kazuma sentiu uma onda de raiva. Mas o panorama geral era mais importante. Olhando para o homem mascarado silencioso que havia derrotado Shiriku, Kazuma respirou fundo e forçou um sorriso novamente. Não importa se você nunca ouviu falar de nós. O importante é que servimos o Daimyo da Terra do Fogo. E daí? Sasuke respondeu friamente. Ele pouco se importava com o Daimyo e só queria saber por que aqueles 4 os abordaram. Apesar de conhecer a natureza orgulhosa dos Uchiha, Kazuma achou a arrogância deles surpreendente, dada a quase extinção do clã. Ele deixou de lado sua frustração e foi direto ao ponto. Como um dos clãs fundadores de Konoha, os Uchiha não existem mais e Sasuke, você deixou a vila. A negligência e a inação de Konoha são as culpadas por isso. Além disso, como Uchiha Itachi poderia sozinho acabar com o clã inteiro? Naquela noite, Konoha realmente não percebeu nada? Com base no meu entendimento de Konoha, eles ficaram parados ou participaram ativamente, levando à aniquilação do clã Uchiha durante a noite. Vocês dois devem saber que Konoha também é seu inimigo. Enquanto falava, Kazuma notou uma mudança na expressão fria de Sasuke. Encorajado, ele revelou suas verdadeiras intenções. Como representante do Daimyo da Terra do Fogo, eu sinceramente convido você a se juntar ao nosso plano para destruir Konoha. A Terra do Fogo não precisa de 2 governantes.
O Hokage deve ser eliminado, e o poder de Konoha deve pertencer ao daimyo. Com o apoio total do daimyo, o clã Uchiha pode ser reconstruído. O que você acha? O olhar de Kazuma mudou de Sasuke para o Homem Mascarado. Apesar do potencial de Sasuke, Kazuma viu o Homem Mascarado como verdadeiro prêmio, alguém poderoso o suficiente para derrotar Shiriko. Konoha era muito forte. Mesmo com todos os preparativos, Kazuma não tinha confiança. Se ele conseguisse persuadir esse Uchiha a se juntar, o plano de destruir Konoha seria muito mais certo. Parecia promissor. Kazuma observou com expectativa enquanto o Homem Mascarado, que havia permanecido em silêncio, finalmente se virou para olhá-lo. Kazuma estava cheio de expectativa. Embora não tivesse nenhuma evidência concreta de que Konoha estivesse envolvida no massacre Uchiha, ele acreditava que era provável, dadas suas próprias experiências. Ele presumiu que o Uchiha sentia o mesmo. Foi por isso que ele os procurou primeiro. Todos eles tinham Konoha como inimigo comum. Com o apoio do daimyo, a colaboração deles parecia inevitável. Capítulo 122. Gensou não esperava um argumento tão alto do homem à sua frente, Kazuma. Kazuma, um exemplo típico do ditado, estamos dispostos a lutar até a morte. Por que você se rende primeiro, Sua Majestade? Era um personagem que Gensou lembrava um pouco, mas não em detalhes. Kazuma foi, no fim das contas, outro indivíduo que recebeu uma dura lição de Konoha e encontrou seu fim. Entretanto, a análise de Kazuma sobre o massacre Uchiha foi bastante precisa. Além de não saber que o massacre foi realizado por Itachi e Obito, com Konoha apenas bloqueando a área e chegando depois para limpar, Kazuma adivinhou quase todo o resto corretamente. Gensou olhou para Kazuma. Quando seus olhos se encontraram, Kazuma, prestes a falar mais, de repente viu um clarão vermelho. Antes que ele pudesse reagir, suas pálpebras pesaram e ele desmaiou instantaneamente. Mestre Kazuma. Os subordinados de Kazuma, Fuen, Fudo e Fuka, ficaram chocados e se prepararam para lutar. Mas no momento seguinte, antes que pudessem entender o que estava acontecendo, eles também caíram no mundo do Genjutsu. Gensou, tendo completado isso, desviou o olhar. O grande plano de Kazuma parecia atraente. Mas Gensou não tinha interesse em alterar seus planos ou itinerário para se juntar a um grupo de indivíduos ineficazes em um jogo de destruição de Konoha. Para evitar maiores complicações com Kazuma e seu grupo, Gensou rapidamente os incapacitou. Era preciso admitir que o Genjutsu do Sharingan era excelente para lidar rapidamente com oponentes fracos. Vamos! Chamando Sasuke, Gensou continuou seu caminho, com uma expressão calma. Sasuke olhou para Kazuma inconsciente e seus companheiros antes de alcançá-los rapidamente. No caminho, ele não pôde deixar de perguntar. Gensou-sama, o que Kazuma disse era verdade? As palavras de Kazuma deixaram uma profunda impressão em Sasuke, ao contrário de Gensou, que permaneceu inalterado. Até agora, Sasuke nunca havia considerado o envolvimento de Konoha no massacre Uchiha. Depois de ouvir a análise de Kazuma, ele começou a ver algum mérito no argumento. Sem virar a cabeça, Gensou respondeu, você saberá a verdade no futuro quando perguntar às pessoas envolvidas. Gensou não se preocupou em explicar mais. Palavras vazias frequentemente levavam a suspeitas. Era melhor que Sasuke investigasse o assunto ele mesmo. Além disso, Gensou não queria que Sasuke ficasse excessivamente emotivo e potencialmente despertasse o Mangekyou Sharingan prematuramente. Sasuke, percebendo que Gensou não iria dar mais detalhes, não fez mais perguntas. Uchiha Itachi. Ele cerrou os punhos. Naquele momento, o desejo de Sasuke de encontrar Itachi novamente mais forte e poderoso era avassalador. Vilarejo de Konoha. A destruição da divisão Hout inicialmente lançou uma atmosfera pesada sobre a vila, mas com o retorno de Tsunade como a quinta Hokage, tudo rapidamente voltou ao normal. Verdade seja dita, enquanto muitos em Konoha sentiram a perda de Hout, outros ficaram felizes em ver o fim da divisão extremista. O fato de não ter havido nenhuma tentativa de reconstruir Hout e qualquer menção de reiniciar a divisão ter sido rapidamente rejeitada, disse tudo. A vida continuou como sempre. Hoje era para ser um dia comum como o último semestre. Mas quando o falcão mensageiro do Templo do Fogo chegou, a tranquilidade foi quebrada. Tsunade-sama. Shizune entrou apressadamente no escritório do Hokage. Tsunade, agora com uma autoridade sem precedentes graças ao apoio de Gensou, estava carimbando documentos com a velocidade de uma máquina. O selo do Hokage era um borrão em suas mãos. Ao ver Shizune entrar, ela se deixou cair na cadeira, esfregando a testa. Não me diga que há outra pilha de documentos para assinar? Já perdi meu tempo de beber. Tsunade-sama, notícias urgentes do Templo do Fogo. Shizune, em vez de carregar uma pilha de papéis, entregou um pergaminho de inteligência. Surpresa, Tsunade pegou o pergaminho. O Templo do Fogo? O que esses monges querem com Konoha? Abrindo o pergaminho, a expressão de Tsunade rapidamente ficou séria. Sasuke apareceu no Templo do Fogo? E ele estava acompanhado de outro Uchiha suspeito? Não Agoromo Gensou? Tsunade ficou chocada com a informação explosiva. Sasuke era uma coisa, mas Uchiha era outra? Itachi-san. Não, aqueles irmãos lutariam até a morte assim que os vissem, não permaneceriam em paz. Poderia haver outro Uchiha fora de Konoha? O rosto de Tsunade ficou sombrio. Shizune perguntou, Tsunade-sama, devemos enviar uma equipe para persegui-los? O Templo do Fogo não ficava longe de Konoha. O ataque ao templo aconteceu apenas 1 ou 2 horas antes. Eles ainda poderiam alcançá-lo se agissem rapidamente. Claro! Após um momento de consideração, Tsunade assentiu.
Trazer Sasuke de volta era crucial, assim como identificar os outros Uchiha. Além disso, o Templo do Fogo, como aliado de Konoha, havia pedido ajuda. Konoha precisava responder. Tendo decidido o time, Tsunade rapidamente ordenou: chamem o time 3, o time 8 para o escritório do Hokage imediatamente. Além disso, notifiquem Kakashi para vir também. Sim, o Ninja Ambu apareceu, reconheceu a ordem e desapareceu. Em menos de 10 minutos, Kakashi, que estava lendo Isha Isha Paradise em uma árvore, e os membros do time 3, Might Guy, Neji, Tenten e Rock Lee, junto com os membros do time 8, Kurenai, Hinata, Kiba e Shino, estavam todos reunidos. Após explicar a situação, Tsunade deu o comando. Esta missão é classificada como Rank S. O objetivo principal é trazer Sasuke de volta. Lide com os outros Uchiha conforme a situação permitir. Kakashi, dada sua familiaridade com o Sharingan, você liderará esta missão. O time 3 e o time 8 estão sob seu comando. Finalmente ouvindo notícias de Sasuke depois de meio ano, os olhos de Kakashi brilharam com determinação enquanto ele assentia rapidamente. Sim, Hokage-sama. Do lado de fora do portão de Konoha. Com tudo preparado, os 9 membros do time 3, time 8 e Kakashi formaram uma formação de combate. Antes de partir, Kiba, ansioso e entusiasmado, disse: pena que Naruto não está aqui. Traremos Sasuke de volta e o surpreenderemos. Se trouxermos Sasuke de volta, Naruto ficará muito feliz. Hinata concordou suavemente, corando. Lee, cheio de espírito, levantou o braço: falhamos da última vez. Desta vez, certamente traremos Sasuke de volta. Shino ajustou seus óculos escuros, prestes a falar, quando uma voz apaixonada ao seu lado exclamou: ah! Isso é juventude. Vamos dar tudo de nós. Gai fez um sinal de positivo, seus dentes brilhando intensamente à luz do sol. Kurenai, acostumada às palhaçadas de Gai, riu baixinho. Finalmente. Sasuke. Refletindo sobre a situação, Kakashi olhou ao redor e então acenou com a mão. Sair. Voxas. 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 Todos dispararam, tornando-se listras pretas enquanto aceleravam pela densa floresta fora de Konoha. Poucos minutos depois, Sakura, que havia chegado atrasada, olhou para o portão vazio, suspirou e juntou as mãos, desejando-lhe sorte em silêncio. Capítulo 123. 2 faixas pretas passaram rapidamente pela floresta. Embora tivessem planos de chamar atenção, Gensou e Sasuke não pararam enquanto viajavam pela Terra do Fogo, continuando sua busca por técnicas sábias. Técnicas de sálvia, ou melhor, o uso de energia natural, foram mais notoriamente associadas aos 3 grandes lugares sagrados. Além disso, alguns indivíduos ou grupos também adquiriram a capacidade de utilizar energia natural por meio de diversas oportunidades. Por exemplo, Jugo e os monges do Templo do Fogo que possuíam o talento do clã sábio. O próximo destino de Gensou também tinha indivíduos que dominavam a energia natural e desenvolviam técnicas incrivelmente poderosas, forçando Konoha a classificá-las como técnicas proibidas e a fazer uma aliança para impedir sua disseminação. Konoha tinha um acordo com esse clã, prometendo enviar assistência caso eles fossem atacados. Espero que desta vez eu ganhe alguma coisa, disse Gensou calmamente enquanto olhava para a montanha imponente no canto de sua visão. Esta viagem serviu a vários propósitos: desviar a atenção de Konoha da Vila Jomai, familiarizar-se com o Mangekyou Sharingan, pesquisar mais profundamente sobre o chakra do atributo Yin e resolver problemas com o desenvolvimento de técnicas sábias. Embora o talento do clã sábio contivesse a palavra sábio, não era o verdadeiro modo sábio. Embora fornecesse alguma inspiração, não era o suficiente. Agora, ele voltou sua atenção para o Monte Katsuragi. Com determinação renovada, Gensou aumentou sua velocidade em direção à montanha. Sasuke seguiu silenciosamente mantendo o ritmo. No Templo do Fogo, quando Kakashi liderou as equipes 3 e 8 de Konoha até o templo, eles foram recebidos pela visão da outrora formidável barreira, agora em ruínas. Kurenai, a namorada de Azuma que sempre ouvia falar de Shiriku e do Templo do Fogo, estava bem ciente da força da barreira. Olhando para a cena, ela lembrou gravemente: para quebrar a barreira de frente, a pessoa com Sasuke deve ser excepcionalmente forte. Ninguém acreditava que Sasuke sozinho conseguiria fazer isso, considerando seu curto período longe da vila. Uchiha. Kakashi ponderou enquanto liderava o grupo para dentro do templo. Eles foram recebidos por um monge que os levou até Shiriku. Apesar de estar um pouco cansado, Shiriku estava ileso e recebeu o grupo de mãos postas. Shiriku reconheceu esses veteranos shinobi de Konoha e não perdeu tempo com formalidades. Achei que Azuma lideraria esse time, comentou Shiriku. Kakashi, ciente do relacionamento de Azuma e Shiriku e sabendo do papel habitual de Azuma nas missões do Templo do Fogo, não se ofendeu. A equipe de Azuma está em uma missão e não pode retornar tão cedo. Devido ao relato de um usuário do Sharingan, estou liderando esta missão. Então, Shiriku, é verdade que Sasuke está acompanhado de outro Uchiha? Kakashi perguntou sério. Relembrando seu confronto com o homem mascarado, Shiriku assentiu solenemente. Eu vi com meus próprios olhos. Os olhos daquele homem eram definitivamente Sharingan. Com o talento do clã sábio, eu posso resistir à maioria dos genjutsus, mas encarando, eu fui enredado instantaneamente e não consegui me libertar até que ele partisse. Nem mesmo Shiriku, um guerreiro formidável, conseguiu resistir. Kakashi franziu a testa. Nem mesmo seu genjutsu do Sharingan pode conseguir isso. Kakashi olhou para Kurenai, uma mestra de genjutsu, que balançou a cabeça levemente, indicando que ela também não conseguiria fazer isso.
Um mestre de Genjutsu Uchiha? Alguém como Itachi? Ou possivelmente alguém com o Mangekyou Sharingan? Kakashi especulou. Se fosse o último, as coisas seriam muito mais complicadas. Relembrando sua batalha com Itachi, Kakashi sentiu um grande peso. Ele então perguntou mais sobre a aparência do Uchiha mascarado. Shiriku balançou a cabeça, afirmando que o homem usava uma máscara de redemoinho branca, o que dificultava sua identificação, já que ele era apenas um homem adulto. No entanto, detalhes sobre Sasuke fornecidos pelos monges que lutaram com ele forneceram à equipe de Kakashi informações claras. Sharingan de 3 Tomoe, transformação de chakra relâmpago, técnicas de Chidori. Sasuke, seu progresso é impressionante, Kakashi pensou com sentimentos mistos. Eu não esperava nada menos do seu aluno, Kakashi. Gai deu um tapinha alegre no ombro de Kakashi. Kakashi suspirou. Cara, você não precisava dizer isso. Embora soubesse que Gai tinha boas intenções, Kakashi se sentiu um pouco sobrecarregado. Um Sharingan de 3 Tomoe é desafiador sem a ajuda de um Jonin, afirmou Shino, finalmente falando. Ajustando os óculos escuros e olhando ao redor, Shino percebeu que ninguém lhe respondia. De novo. Shino se retirou silenciosamente, sentindo-se um pouco isolado. Apesar da falta de reconhecimento imediato, as palavras de Shino soaram verdadeiras. Embora Kiba se gabasse de que poderia lidar com Sasuke sozinho, o Jonin sabia da dificuldade de enfrentar um Sharingan de 3 Tomoe. Precisamos ajustar nosso plano, disse Kakashi. Originalmente, os 3 Jonin lidariam com o Uchiha mascarado, deixando os outros para lidar com Sasuke. Mas com a força de Sasuke, eles precisavam designar um Jonin para ele também. Gai concordou em seguir a liderança de Kakashi, e Kurenai não fez objeções. Após revisar rapidamente sua estratégia, a equipe de Kakashi se despediu de Shiriku e começou a rastrear Sasuke e seu companheiro. Byakugan. Hinata ativou seu Byakugan, examinando a área em busca de pistas em um raio de 1 km. Hinata-sama. Neji, percebendo a determinação de Hinata, também ativou seu Byakugan, auxiliando na busca. Enquanto isso, Kiba e Akamaru farejavam os aromas coletados no Templo do Fogo. Shino liberou seu enxame de insetos para explorar os arredores. Foi por isso que Tsunade incluiu especificamente o time 8. Eles eram excelentes em rastreamento. Em pouco tempo eles encontraram uma trilha. Liderado pelo time 8, o grupo rapidamente se moveu na direção que Gensou e Sasuke haviam tomado, perseguindo-os pela densa floresta. Capítulo 124. Aqui estamos. Gensou e Sasuke emergiram da floresta em uma clareira, olhando para uma montanha imponente feita pelo homem parecida com um lápis, cercada por abismos profundos por todos os lados. Sasuke olhou para cima, mal conseguindo ver as estruturas no topo da montanha. Este é o Monte Katsuragi? Sasuke, tendo descoberto o destino deles durante a viagem, ficou um pouco surpreso. Sem a orientação de Gensou, ele não teria ideia da existência deste lugar ou do clã Tsushigumo que vivia aqui, o qual possuía uma poderosa técnica proibida. Para intrigar Gensou-sama, essa técnica proibida deve ser incrivelmente poderosa, pensou Sasuke. Gensou deu um passo à frente, dizendo, siga-me de perto. Este lugar está cheio de armadilhas. Entendido. Sasuke se concentrou novamente e seguiu Gensou. Quando Gensou pisou, padrões de selamento pretos apareceram sob seus pés, estendendo-se para selar as armadilhas e etiquetas explosivas abaixo. Danzo foi realmente generoso. Ele não apenas entregou o Mangekyou Sharingan, mas também revelou todos os segredos da raiz. Ao saquear a base da raiz, Gensou pegou não apenas tecnologia e materiais avançados, mas também técnicas de selamento do clã Uzumaki. Elas formaram a base para seu rápido progresso no desenvolvimento do selo Yin e no aprimoramento do selo da morte do ceifador. Usar essas técnicas para desarmar as armadilhas aqui foi uma tarefa trivial. Logo, Gensou guiou Sasuke através das terras cheias de armadilhas do clã Tsushigumo até a beira do abismo. O abismo de 30 metros de largura era uma barreira intransponível para pessoas comuns, mas não para ninjas. Entretanto, o abismo era protegido por uma barreira que dissuadiu muitos que buscavam a técnica proibida do Tsushigumo. Gensou não destruiu a barreira com força bruta como fez no Templo do Fogo. A barreira do clã Tsushigumo exigia precisão nos seus pontos fracos. O Mangekyou Sharingan sob a máscara de Gensou girou, analisando rapidamente toda a barreira. Poucos minutos depois, ele se concentrou em um canto dos edifícios no topo do Monte Katsuragi. Esse era o ponto mais fraco da barreira. Estilo Dashi, Jutsu de desmantelamento atômico. Gensou estendeu as mãos, criando um cubo transparente que disparou em direção ao canto do prédio, reduzindo-o silenciosamente a átomos. Com o estalo, a barreira se dissipou. Gensou e Sasuke saltaram sobre o abismo, pousando na encosta da montanha e ascendendo rapidamente. Ao mesmo tempo, dentro da residência principal do clã Tsushigumo no Monte Katsuragi, o velho líder, Enugyoja, ouviu o som do cristal de monitoramento da barreira se quebrando. Seu rosto envelhecido se contraiu. Ao lado dele, seu assistente Tombei não conseguia acreditar. Como a barreira pôde quebrar? Poderia haver intrusos? Mas as armadilhas ao redor do Monte Katsuragi não foram acionadas. Enugyoja, com a experiência da Terceira Grande Guerra Ninja, disse solenemente, isso só pode significar uma coisa. O inimigo é extremamente poderoso. Tombei. Pegue Otaru e escape pela passagem secreta para a Vila Oculta da Montanha. Entendendo a intenção de Enugyoja, Tombei disse ansiosamente, mestre, deixe-me parar o inimigo. Pegue Otaru e escape. Enugyoja balançou a cabeça. O inimigo me procura. Otaru é a única esperança do nosso clã.
Confia o futuro dela a você. Tombei, não hesite. Sim. Com uma reverência final para Inugyoja, Tombei, com os olhos marejados, correu para o quarto de Otaru, agarrou a garota confusa e correu em direção à passagem secreta. Inugyoja suspirou aliviado, enviou um sinal de socorro, pegou sua bengala e foi até a porta da frente. Ao abri-la, viu um homem de azul usando uma máscara de redemoinho branca. Inugyoja? Gensou olhou para o homem idoso de cabelos longos e brancos e perguntou calmamente. Inugyoja não negou. Tendo experimentado muito na vida, ele assentiu e perguntou calmamente. Quem é você? Gensou respondeu. Apenas um estudioso. Estou aqui para estudar a técnica proibida do clã Tsushigumo. Em troca, posso oferecer um retorno adequado. Inugyoja ignorou a oferta de um retorno adequado. Muitos fizeram ofertas semelhantes, mas aos olhos deles, uma kunai ou um pergaminho básico de ninjutsu era considerado uma troca justa. Supondo que Gensou fosse o mesmo, Inugyoja suspirou e disse, outro buscador de técnicas proibidas. Jovem, técnicas proibidas são chamadas assim por suas consequências insuportáveis. Olhando seriamente para Gensou, ele continuou, se a técnica proibida do clã Tsushigumo fosse tão poderosa quanto os rumores dizem, capaz de resistir a qualquer coisa, por que o clã seria reduzido a mim, um velho vivendo na solidão, com o resto morto ou falecido? Jovem, você já pensou nisso? Gensou olhou para Inugyoja. Este velho estava dando um sermão nele. Em certo sentido, ele não estava errado. Entretanto, Gensou não estava ali para usar a técnica proibida. Não estou aqui para roubar sua técnica. Só desejo observar como a técnica Fúria do clã Tsushigumo absorve e armazena chakra e energia natural e então os libera. Gensou quis dizer cada palavra que disse, mas Inugyoja não acreditou nele. Saber o nome e o processo da técnica do clã Tsushigumo indicava uma preparação completa, tornando difícil acreditar que Gensou estivesse apenas observando. Mas qualquer atraso foi benéfico. Sabendo que Tombei estava escapando com Otaru, e vendo que o homem diante dele era habilidoso o suficiente para contornar armadilhas e quebrar a barreira, Inugyoja, agora impotente sem sua técnica proibida, suspirou. O clã Tsushigumo há muito perdeu sua antiga glória. Só eu possuo a técnica proibida agora, mas estou perto da morte e não tenho força para executá-la. Ele tossiu fracamente para enfatizar seu ponto. As próximas palavras de Gensou o chocaram. Não preciso que você faça isso. Não está aí sua neta? Rachadura. A bengala na mão de Inugyoja se estilhaçou sob seu aperto. Você? Ele olhou para Gensou, incrédulo. Capítulo 125. Gensou olhou para Inugyoja, que ficou repentinamente pálido, e balançou a cabeça levemente. Este velho estava tentando enganá-lo desde o começo, falando sobre como o clã Tsushigumo estava quase extinto, sendo ele o único que conhecia a técnica proibida. Alguém pode ter acreditado nele ou ter sido atrasado o suficiente para Otaru e Tombei escaparem com sucesso. Gensou não cometeria tais erros. A ausência de Sasuke ao seu lado era prova suficiente. Quem é você realmente? Percebendo que todos os seus esquemas tinham sido descobertos, Inugyoja não agiu mais como fraco. Seus velhos olhos, embora ainda nublados, agora brilhavam com uma nitidez que desmentia sua idade. Ele se endireitou sua presença sugerindo o poder formidável que ele possuía para destruir uma cidade inteira com um único golpe. A existência de Otaru era um segredo bem guardado, conhecido apenas por ele, Tombei e a filial do clã Tsushigumo na Vila da Montanha Oculta. Inugyoja estava preocupado que alguém dentro de suas fileiras os tivesse traído. Diante desse ressurgimento de força do ancião, Gensou permaneceu calmo. Eu te disse, sou apenas um estudioso. Por que as pessoas no mundo ninja atual não acreditam mais no que os outros dizem? Gensou sentiu que o mundo havia se tornado muito cínico. Se você se recusar a falar, não deixarei seu plano dar certo, mesmo que isso custe minha vida. Inugyoja declarou, aparentemente ignorando as palavras de Gensou e adotando uma postura de determinação resoluta. Embora não possuísse mais a técnica proibida Fúria, Inugyoja ainda era adepto das técnicas de amarração do clã Tsushigumo. Assim que ele se preparou para agir, Gensou olhou para ele. Em um instante, Inugyoja congelou, incapaz de se mover. Agora, é com Sasuke. Sasuke não era tão imprevisível quanto Naruto. Gensou podia esperar aqui em silêncio. Tombei, para onde estamos indo? Tendo sido repentinamente levada por Tombei, Otaru sentiu o vento chicoteando seu rosto e a paisagem passando rapidamente. Demorou um pouco para ela perceber o que estava acontecendo. Ela apertou os olhos confusa e perguntou. Tombei, correndo a toda velocidade, respondeu. Otaru-sama, estamos indo para a Vila da Montanha Oculta. Outro ataque inimigo. A voz de Otaru estava tingida de melancolia. Ela tinha vivenciado essa situação várias vezes desde a infância, cada vez terminando pacificamente. Mas desta vez foi diferente. Onde está o vovô? Ele não veio conosco? O rosto de Otaru mudou quando ela percebeu que algo estava errado. A expressão de Tombei escureceu brevemente antes que ele a tranquilizasse. Não se preocupe, Otaru-sama. Inugyoja se juntará a nós depois de lidar com o inimigo. Mas, dessa vez o vovô não tem a técnica proibida. A ansiedade de Otaru aumentou, sabendo que a técnica proibida Fúria agora estava com ela. Tombei, temos que voltar. Preciso ajudar o vovô. Tombei recusou. Sinto muito, Otaru-sama. É ordem de Inugyoja levá-la embora. Ele acelerou o passo apesar da exaustão. Como descendente de Inugyoja, Otaru havia herdado a técnica proibida Fúria, mas ainda não havia aprendido a usá-la.
Retornar agora seria inútil e só acabaria com a última esperança do clã Tsushigumo. Chegamos. Tombei viu a entrada da caverna à frente, pronto para sinalizar para Otaru entrar. De repente o som de eletricidade crepitante encheu o ar. A visão de Tombei ficou turva quando ele viu um jovem estranho parado em frente à entrada da caverna. Encontrei você. Sasuke olhou para Otaru e Tombei com a mão no quadril falando friamente. Vocês virão comigo de bom grado ou devo obrigá-los? Otaru-sama, por favor, fique longe. Tombei colocou Otaru no chão, sacou sua shuriken e avançou contra Sasuke com determinação, gritando. Pela glória do clã Tsushigumo, devo derrotá-lo. 1 minuto depois. Tombei. A voz chorosa de Otaru ecoou enquanto Sasuke, segurando Tombei inconsciente, se aproximou, agarrou Otaru em defesa e rapidamente retornou para Gensou. Gensou-sama. Sasuke logo se juntou a Gensou, colocando os 2 prisioneiros no chão. Vovô. Otaru correu até o imóvel Enugyoja, sacudindo-o e chamando-o, mas ele não respondeu. Não se preocupe, seu avô está sob um genjutsu. Ao ouvir isso, Otaru sentiu uma mudança em sua visão. Quando abriu os olhos novamente, ela se viu ao lado do homem mascarado que havia falado. O homem continuou. Estamos aqui apenas para estudar a técnica proibida. Não vamos machucá-lo. Sério? Otaru perguntou com esperança brilhando em seus olhos. Gensou assentiu. Contanto que você coopere, tudo ficará bem. Entendendo sua situação, Otaru assentiu rapidamente. Por alguma razão, ela acreditou no homem mascarado. Talvez fosse porque ela não via nele a ganância e a malícia usuais que ela tinha visto em intrusos passados. Com a situação sob controle, Gensou evitou complicações desnecessárias mantendo Enugyoja e Tombei sob genjutsu. Ele levou Otaru para uma clareira. Em meio à mistura de nervosismo, preocupação e constrangimento de Otaru, Gensou abaixou levemente a blusa para revelar parte de suas costas. Apesar de sua juventude, Otaru, com seus cabelos castanhos e olhos verdes, era sem dúvida uma linda garota. No entanto, naquele momento suas costas estavam marcadas por veias azuis feias, salientes como vermes. No centro, onde deveria haver carne, havia uma conta preta incrustada profundamente em sua pele, cercada por aquelas veias. Parecia uma mancha feia em uma pintura que de outra forma seria linda. Este era o recipiente necessário para liberar a técnica proibida Fúria. Dizia-se que quanto mais tempo Fury armazenava energia, mais destrutiva ela se tornava, chegando a destruir uma cidade inteira em um instante. Uma técnica de poder tão imenso não poderia ser alimentada apenas pelo chakra de um ninja Tsushigumo. A chave era a conta preta nas costas de Otaru. Quando ativada, a conta absorveria a energia natural dos arredores. Uma vez que atingisse um certo nível, ou fosse liberada pelo usuário, a energia explodiria, aniquilando tudo que estivesse por perto. Embora só pudesse ser usado uma vez, sua capacidade de aproveitar energia natural com segurança fez com que a viagem de Gensou valesse a pena. Gensou colocou a mão na conta negra incrustada nas costas de Otaru. Capítulo 126. Enquanto o corpo de Otaru tremia de timidez, Gensou estendeu a mão para pressionar suas costas. A técnica da ira dos céus ainda não havia sido ativada. O orbe negro permaneceu em silêncio, não contendo energia alguma. Os dedos de Gensou tocaram o orbe negro enquanto ele liberava chakra para sentir seu interior enquanto seu Manjek Sharingan girava com força total, analisando cuidadosamente a estrutura do orbe negro. Parece ser uma conta comum, mas a estrutura interna é bem complexa. Esse design deve ter a intenção de absorver melhor a energia? O que é essa técnica de selamento? É bem diferente do estilo do clã Uzumaki. Digno de referência. Essa combinação aumenta o efeito de armazenamento? Eu não tinha considerado isso antes. Gensou ficou absorto em seus pensamentos. O orbe negro, que podia carregar a técnica da ira dos céus e servir como um item essencial para técnicas proibidas, tinha um valor imenso. Para Gensou, embora a ira dos céus ainda não tivesse sido totalmente demonstrada, estudar o orbe negro por si só já era o suficiente para justificar sua viagem até aqui. Enquanto isso, enquanto Otaru sentia Gensou acariciando o orbe negro em suas costas enquanto murmurava para si mesmo, seu rosto, já meio exposto, ficou vermelho de vergonha. No entanto, ela sentiu uma leve sensação de alívio em seu coração. A julgar pelo seu comportamento, assim como havia prometido antes, ele não parecia alguém com pressa de aprender a técnica proibida. Esse tipo de postura de pesquisa. Talvez tenha sido isso que seu avô mencionou antes, um cientista. 9 sombras se moviam rapidamente pela floresta. Perseguido pelo time 8, o grupo de Kakashi estava se aproximando na direção em que Sasuke e seu companheiro estavam indo. De repente, o grito de uma águia ressoou lá de cima. Neji ativou seu Byakugan, olhou para cima e rapidamente relatou. É um dos falcões mensageiros de Konoha. Outro falcão mensageiro? Kakashi franziu a testa. As informações transportadas por um falcão mensageiro eram geralmente significativas. O Templo do Fogo tinha acabado de ser atacado, e agora, logo depois, outro falcão estava indo em direção a Konoha. Poderia ser que Sasuke fez algo de novo? Kakashi tomou uma decisão rápida, formando selos de mão para liberar um sinal de chakra pertencente a Konoha. Logo, o falcão mensageiro percebeu o sinal e desceu rapidamente em direção à localização de Kakashi. Este é um falcão de socorro. Kurenai observou com uma expressão séria.
Normalmente, um falcão mensageiro carregando informações não parava na estrada para os ninjas de Konoha, mas ia direto para a vila. A única razão pela qual um falcão pararia é se recebesse um sinal de socorro. Em uma situação crítica, se ele voasse de volta para Konoha antes de pedir reforços, poderia ser tarde demais. Nesses casos, um falcão mensageiro parava ao encontrar um ninja de Konoha e transmitia a mensagem de socorro. Kurenai estava familiarizada com isso porque havia enfrentado situações semelhantes durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Kakashi, com sua rica experiência no campo de batalha, imaginou essa possibilidade, e foi por isso que ele havia acabado de liberar o sinal. Como esperado, o falcão desceu rapidamente. Kakashi estendeu o braço, e o falcão pousou habilmente nele. Este é o emblema do clã Tsushigumo. Kakashi notou o emblema no pergaminho preso à perna do falcão. O que é o clã Tsushigumo? Gai coçou a cabeça, perguntando em nome dos confusos ninjas mais jovens. Eles eram um clã ninja famoso durante as grandes guerras ninja e tinham um pacto de proteção com Konoha. Kakashi respondeu simplesmente e então abriu o pergaminho para ler seu conteúdo. Como esperado, o clã Tsushigumo foi atacado. Kakashi rapidamente enrolou o pergaminho, recolocando na perna do falcão e o enviou para Konoha. Neji então comentou, acabei de observar a direção de onde o falcão voou, e ela se alinha com a direção que estamos seguindo atualmente. É altamente provável que Sasuke e seu companheiro sejam responsáveis pelo ataque ao clã Tsushigumo. Kiba, confuso, perguntou, por que Sasuke se importaria com o Templo do Fogo e depois com o clã Tsushigumo? Akamaru latiu em concordância, também expressando confusão. Shino pretendia oferecer sua análise, mas viu que Kakashi estava prestes a falar e sabiamente permaneceu em silêncio. Ao invés da intenção de Sasuke, é mais provável que seja a intenção de quem o acompanha, Kakashi analisou e então emitiu suas ordens. Continuem perseguindo Sasuke e seu companheiro. Se a trilha divergir da direção da montanha Katsuragi do clã Tsushigumo, teremos que nos dividir em 2 times. Afinal, Konoha não pode quebrar seu contrato para proteger o clã Tsushigumo. Entendido. O grupo assentiu, suas formas brilhando enquanto aceleravam. Não tenha medo. Apenas fique quieto, e eu cuido do resto. No topo da montanha Katsuragi, Gensou, que havia terminado de pesquisar o orbe negro, estava pronto para estudar mais a fundo a técnica proibida, Ira dos Céus. Antes de prosseguir, ele consolou Otaru, que tremia de medo. Depois de passarem algum tempo juntos, Otaru, que havia passado a confiar mais em Gensou, rapidamente assentiu e disse, sim. Vendo isso, Gensou não demorou. Ele lembrou-se das informações que tinha acabado de reunir da mente de um praticante de Tsushigumo e rapidamente formou selos de mão. Liberação da técnica proibida de Tsushigumo, criação do céu e da terra. Uma formação de selamento negro se formou instantaneamente sob os pés de Otaru, transformando-se em gerinos negros que surgiram no orbe negro em suas costas. Quando o orbe absorveu a matriz, uma luz ofuscante irrompeu de dentro dele. Naquele momento, Gensou pôde sentir claramente que todo o chakra e energia natural num raio de 100 metros estavam correndo loucamente em direção ao orbe negro nas costas de Otaru. Isso é Anger of the Avens? É realmente dominador. Por meio de seu Mangekyou Sharingan, Gensou observou chakra e energia natural inundando o orbe negro, e em menos de meio minuto, toda a energia em um raio de 100 metros foi drenada. Ele ficou surpreso que os ancestrais do clã Tsushigumo pudessem desenvolver uma técnica tão secreta. Ele nunca tinha ouvido falar de um clã Tsushigumo durante o período dos estados combatentes. Gensou balançou a cabeça, descartando o pensamento e concentrou sua atenção no orbe negro, que já havia absorvido uma quantidade significativa de chakra e energia natural. Neste momento, se o orbe negro fosse comparado a um corpo humano, o chakra absorvido seria como o chakra pessoal cultivado através do treinamento, enquanto o influxo constante de energia natural corresponderia ao treinamento de Senjutsu. Ao contrário do chakra, a energia natural era um poder extremamente difícil de controlar. A técnica proibida da Ira dos Céus não apenas absorvia energia natural, mas também a misturava com chakras sem causar os danos irreversíveis que ocorreriam se o treinamento de Senjutsu fosse mal sucedido. Os princípios por trás disso valeram a exploração profunda de Gensou. Em pouco tempo, Otaru, sentindo-se desconfortável, falou: Senhor, podemos parar agora? Não posso aguentar muito mais. Gensou não dificultou as coisas para a garota. Se você não consegue segurar, então libere tudo. Eu realmente posso? Claro. Capítulo 127. Nesse momento, sob a influência da técnica proibida, mesmo com seu corpo já sobrecarregado, Otaru se forçou a virar a cabeça e olhar para Gensou atrás dela, para ter certeza de que não tinha ouvido mal. Milord, posso mesmo? Sim, libere a fúria dos céus, Gensou assentiu novamente. Embora quanto mais a técnica da Ira do Céu se acumula, mais poderosa ela se torna, Gensou não a estava usando para destruir nada. Em comparação com o lançamento de Anger of the Avens, o processo de coleta de chakra e energia natural foi o que mais o intrigou. Mesmo que Otaru não tivesse mencionado, Gensou teria feito com que ela liberasse Anger of the Avens em breve. Começar de novo 1, 2, 3 vezes. Isso poderia acelerar muito sua pesquisa. Aliviada pela confirmação, Otaru gentilmente o lembrou. Milord, por favor, afaste-se. O poder da Ira dos Céus é muito forte. Você tem um coração gentil, Gensou comentou, olhando para ela. Ele não recusou a sugestão dela e piscou para trás 100 metros. Vendo isso, Otaru não hesitou e lançou decisivamente a Ira dos Céus.
Num instante, uma luz branca ofuscante atravessou o céu. Centrada em Otaru, uma onda violenta de energia composta de chakra e energia natural irrompeu do orbe negro, varrendo todas as direções. Bum! Uma explosão ensurdecedora rugiu. Num raio de 50 metros, todo o material foi instantaneamente reduzido a nada. Em tão pouco tempo ele pode criar esse nível de destruição. Uma técnica proibida que uma vez destruiu uma cidade realmente faz jus ao seu nome, Gensou comentou calmamente de fora do alcance da explosão, observando tudo. No entanto, a energia liberada não é exatamente chakra senjutsu como eu imaginava. O chakra e a energia natural dentro do orbe meramente coexistem, sem se fundirem proporcionalmente. O processo de liberação parece mais uma colisão deliberada entre chakra e energia natural, resultando em maior poder destrutivo. Mesmo assim, entender como o chakra e a energia natural podem coexistir pacificamente sem prejudicar o usuário é uma descoberta significativa. O desafio do senjutsu está na fusão proporcional da energia natural com o chakra do corpo. Originalmente, todo o processo, desde a absorção da energia natural até a fusão com o chakra, não podia ser interrompido. Entretanto, através da técnica proibida da ira dos céus e do orbe negro, Gensou viu uma oportunidade para o chakra e a energia natural coexistirem pacificamente, mesmo que apenas por um breve momento. Essa percepção despertou seu interesse. Enquanto a luz ofuscante desaparecia, Otaru, exausta, estava parada na enorme cratera recém-formada, com as mãos nos joelhos, ofegante. Gensou se aproximou dela, pegou um remédio secreto e entregou a ela. Tome isso, vai aliviar sua fadiga e aumentar suas reservas de chakra. Totalmente ciente do valor do medicamento secreto, Otaru rapidamente balançou a cabeça em recusa. Ela não estava preocupada em ser envenenada, afinal, se Gensou quisesse machucá-la, ele já teria feito isso há muito tempo. Era apenas sua natureza ser cautelosa. No entanto, Gensou insistiu e, por fim, ela tomou o remédio. Como esperado, Otaru logo sentiu sua fadiga desaparecer e suas reservas de chakra aumentaram visivelmente. Extremamente feliz, Otaru estava prestes a expressar sua gratidão a Gensou, que era tão diferente das pessoas más que ela havia conhecido antes e até lhe dava uma sensação de segurança. Mas naquele momento, Gensou falou, agora que seu corpo se recuperou, vamos continuar liberando a raiva dos céus. O sorriso de Otaru congelou instantaneamente. Naquele momento, ela percebeu que havia entendido Gensou muito mal. A comoção causada por Anger of the Avens não foi pequena. Ao se aproximarem da montanha Katsuragi, a equipe de Kakashi olhou para cima e notou o raio de luz branca subindo para o céu à distância. Parece que a batalha na montanha Katsuragi ainda não acabou. Kakashi deu um leve suspiro de alívio. Felizmente, enquanto rastreavam Sasuke e seu companheiro, eles descobriram que seu caminho coincidia perfeitamente com a direção da montanha Katsuragi. Isso significava que Sasuke e seu companheiro foram de fato aqueles que atacaram o clã Tsushigumo, e eles não precisariam se separar. A equipe de Kakashi acelerou o passo. Logo eles emergiram da floresta e chegaram aos arredores da montanha Katsuragi. Tenha cuidado, há muitas armadilhas aqui. Hinata, usando seu Byakugan, alertou quando todas as armadilhas se tornaram visíveis para ela. Seguindo a liderança de Hinata e Neji, o grupo avançou rapidamente sem ferimentos, aproximando-se da montanha Katsuragi. Eles chegaram. Na montanha, Sasuke notou os rostos familiares abaixo e sua expressão mudou ligeiramente. Ele então olhou de volta para o lançamento em andamento de Anger of the Avens. Com a mão direita no punho da espada, Sasuke se virou para o grupo de Kakashi e disse friamente, ninguém tem permissão para dar mais um passo. O grupo de Kakashi escalou rapidamente a montanha Katsuragi. Quando chegaram ao cume e estavam prestes a correr em direção à fonte da fúria dos céus, uma dúzia de shuriken colidiu no ar, ricocheteando umas nas outras em ângulos agudos, forçando-os a parar. Esse estilo de arremesso. Kakashi, que já havia levantado seu protetor de testa para revelar seu Sharingan, estreitou os olhos, sacou uma kunai e habilmente desviou a shuriken que se aproximava. Ele então olhou para uma residência próxima. No telhado, vestido com o kimono azul do Uchiha, estava Sasuke, que não era visto há muito tempo. Com a mão no quadril e seu Sharingan de 3 Tomoe ativado, ele olhou friamente para eles. Nos encontramos novamente, Sasuke, Kakashi disse com um suspiro. Foi uma pena que Naruto e Sakura não estivessem aqui. Caso contrário, esse momento teria sido preenchido com ecos do nome Sasuke por toda a montanha Katsuragi. Sasuke olhou para Kakashi e sua expressão inalterada, e brevemente declarou sua posição. Vá embora. Com essas palavras, Kiba sorriu com conhecimento de causa. Aquele cara, Sasuke, continua tão irritante quanto sempre. Embora ele não compartilhasse o vínculo profundo do antigo time 7, Kiba uma vez esperou alcançar Sasuke e ter uma reunião adequada. Mas vê-lo ainda agindo de forma legal, inalterado de antes, deixou Kiba desapontado. Mesmo assim, somos todos camaradas no final do dia, e ainda precisamos trazer Sasuke de volta. Lee disse, levantando o polegar com um sorriso brilhante, cheio de determinação. Certo, Neji? Da última vez, apesar de enfrentarem muitas dificuldades, eles não conseguiram trazer Sasuke de volta. Desta vez, eles tinham uma nova chance, e Lee estava determinado a aproveitá-la. Neji, que também havia participado da missão anterior para resgatar Sasuke, assentiu silenciosamente. Ele não tinha uma conexão profunda com Sasuke, mas já que havia aceitado a missão, ele faria o melhor para completá-la. Não apenas por ele, mas por Hinata também.
Neji olhou para Hinata. Neste momento, enquanto olhava para Sasuke, os pensamentos de Hinata estavam focados na perseguição implacável de Naruto por Sasuke e sua determinação inabalável. Sua expressão se tornou resoluta. Por Naruto, ela estava determinada a trazer Sasuke de volta. Então, Sasuke, volte para a vila conosco. Senão, terei que quebrar seus braços e pernas e arrastá-lo de volta, Kakashi disse, apertando sua kunai, seu tom monótono enquanto dava seu ultimato final. Capítulo 128. Para ser preciso, naquele momento, Konoha não havia oficialmente rotulado Sasuke como um ninja desonesto, diferentemente de como eles normalmente lidavam com desertores. A influência de Naruto e outros foi mínima nisso, foi mais uma questão de considerações políticas. Como o último membro sobrevivente do clã Uchiha em Konoha, a identidade de Sasuke era muito única. Embora o mundo exterior tenha zombado de Konoha pela deserção de um de seus fundadores, o último dos Uchiha, o fato era que, enquanto Konoha não tivesse declarado isso oficialmente, ainda havia espaço para negociação e explicação. Sasuke não seria oficialmente considerado um ninja desonesto até que Danzo chegasse ao poder. Por enquanto, Sasuke não havia sido definido como um ninja desonesto. Isso significava que se Kakashi e os outros o trouxessem de volta para a vila, com Tsunade como Hokage e Danzo fora de cena, havia uma boa chance de ele retornar ao seu antigo status. No entanto, Sasuke, a pessoa no centro de tudo isso, não gostou. Chato, ele respondeu indiferente. Voltar para Konoha? O que valia a pena retornar? Poderia torná-lo mais forte, dar-lhe o poder de derrotar Itachi? Ele já havia tentado antes. Mas mesmo Kakashi, que lhe ensinou ninjutsu, era impotente contra Itachi. Qual era o sentido de treinar com ele? Além de Kakashi, quem mais em Konoha poderia ensiná-lo? Quanto a emoções, laços. Sim, Naruto ocupava um lugar importante em seu coração. Mas ele não estava vivendo para Naruto. Além disso, ele havia encontrado novos laços agora. Zanki, Izumi, os parentes de sangue que ele havia descoberto. E o clã Agoromo, que o tratou bem, ao contrário dos moradores de Konoha, que sempre desprezaram os Uchiha. Na vila de Locks, ele sentiu um calor que não sentia há muito tempo. Com Gensou, ele poderia continuar a ficar mais forte sem se preocupar com tramas ou perigos. Então por que ele deveria voltar para Konoha? Só porque ele já foi parte disso? Só por causa de algo chamado vontade do fogo? Enquanto olhava para Kakashi e os outros que pareciam pensar que estavam fazendo o que era melhor para ele, um sorriso de escárnio surgiu nos lábios de Sasuke. Todos achavam que ele era arrogante. Eles mal sabiam que eram os verdadeiros arrogantes. Parece que não conseguimos chegar a um entendimento, Kakashi suspirou. Então, vamos lutar. Voxox, voxox. O som agudo de algo cortando o ar encheu a cena. Sem Naruto presente para usar seu toque no jutsu, o grupo não perdeu mais tempo com palavras e foi direto para a batalha. Estilo fogo, grande jutsu de bola de fogo. Sasuke imediatamente reuniu chakra em sua garganta e expeliu chamas. Em um instante, uma enorme bola de fogo de 4 ou 5 metros de altura avançou em direção ao time de Konoha. O grupo de Kakashi se dispersou rapidamente, evitando a bola de fogo que se aproximava. Sasuke não ficou surpreso quando a bola de fogo errou o alvo. Afinal, nem ele nem muitos outros Uchiha jamais mataram alguém com o jutsu da grande bola de fogo. A razão pela qual eles favoreciam essa técnica de fogo não era apenas porque ela era de baixo custo e alto impacto, mas também porque ela podia dispersar formações inimigas e interromper o ritmo da batalha. Assim como agora, sabendo que Kakashi e os outros atacariam pelos lados da bola de fogo, Sasuke já estava lançando uma saraivada de shuriken para bloquear preventivamente seus caminhos. Clong, clong, clang. O som de metal colidindo ecoou novamente. Diante das técnicas de arremesso complicadas e quase imparáveis dos Uchiha, o time de Konoha foi forçado a parar e se defender. Inesperadamente, Tenten, que tinha sido principalmente quieta e discreta, desviou sem esforço da shuriken e com o movimento de seus pulsos, desenrolou 2 pergaminhos. Uma multidão de ferramentas ninja disparou como um dragão, varrendo em direção a Sasuke. Sasuke, um pouco surpreso, desviou da saraivada de tiros e estava prestes a desembainhar sua espada quando seu Sharingan de repente girou mais rápido. Ele viu um borrão verde avançando em sua direção com uma velocidade incrível. Folha forte e redemoinho. Em meio a um estrondo sônico, um poderoso chute giratório veio em sua direção com uma força surpreendente. Tão rápido, mesmo que seu Sharingan pudesse ver, o corpo de Sasuke lutou para acompanhar em tão pouco tempo, e ele só conseguiu levantar o braço esquerdo para bloquear. Bum! O impacto enviou ondas de ar rolando para fora enquanto os pés de Sasuke arrastavam longas marcas pelo chão, forçando-o a recuar rapidamente. Agora é a nossa chance. Os olhos de Kiba brilharam quando ele e Akamaru, que havia se transformado, usaram a técnica presa sobre presa, transformando-se em 2 redemoinhos giratórios que avançaram direto em direção a Sasuke. Enquanto Sasuke continuava a recuar, um raio brilhou em sua mão. Svi, svi. Num piscar de olhos, um raio percorreu os redemoinhos, atingindo Kiba e Akamaru. Sentindo seus corpos ficarem dormentes, Kiba e Akamaru não conseguiram manter a técnica e caíram no chão com um baque. A diferença é realmente tão grande. Kiba, cuja técnica secreta havia sido facilmente quebrada, olhou para Sasuke frustrado. Mas Sasuke nem olhou para ele. Assim que Sasuke recuperou o equilíbrio, ele notou Neji e Hinata vestidos de branco, ativando seu Byakugan e se aproximando dele com ataques rítmicos. 8 trigramas 64 palmas.
O Sharingan de Sasuke girou rapidamente. Sharingan vs Byakugan. Com o campo de visão de 360 graus do Byakugan, Neji e Hinata não precisavam se preocupar em fazer contato visual com o Sharingan como outros ninjas. Com ambos os lados possuindo uma percepção excepcional, a batalha de taijutsu que se seguiu foi intensa. Em apenas alguns segundos, Neji, o Gentlefish de Hinata e o taijutsu estilo Uchiha de Sasuke se chocaram inúmeras vezes. Eles trocaram golpes em ângulos e velocidades que eram quase impossíveis para uma pessoa comum perceber ou acompanhar, dificultando a intervenção de estranhos. Entretanto, estranhos não incluíam Gai. Outro grito entusiasmado de espírito jovem ecoou pelo campo de batalha. Tendo acabado de se defender dos ataques de Neji e Hinata, Sasuke sabiamente escolheu não se envolver mais e recuou sob a pressão de Gai, desviando dos golpes de Neji e Hinata. O que Sasuke não esperava era que Kakashi, que estava fora de vista, de repente apareceu atrás dele, com uma mão agarrando seu pescoço com força enquanto a outra segurava uma kunai em sua têmpora. Acabou, Sasuke, Kakashi anunciou calmamente. É mesmo? Os olhos de Sasuke se estreitaram. Chidori Nagashi. Em um instante, um raio surgiu do corpo de Sasuke, envolvendo-o completamente. Pego na onda inicial, Kakashi franziu a testa, mas não teve tempo de reagir, pois seu corpo se desintegrou em terra e desabou. Um clone da terra. Como esperado de você, Kakashi, Sasuke observou, nada impressionado. Depois de passarem um tempo juntos, Sasuke não ficou surpreso com a propensão de Kakashi em usar clones em batalha. Pressionando a mão no chão, Sasuke enviou uma onda de raios que se espalhou na sua frente, forçando os ninjas de Konoha que se aproximavam a recuar. Quando Sasuke olhou para eles, ele já havia formado um julgamento claro de sua força. Ainda não é o suficiente. Sabendo que tudo o que podia fazer era ganhar tempo, Sasuke estendeu a mão para trás, com um clang metálico sacou sua longa lâmina. Não importa o que aconteça, devo realizar o que o Sr. Jinsou me confiou. O Sharingan de Sasuke girou novamente enquanto ele se preparava para partir para a ofensiva e assumir o controle da batalha. Mas de repente, uma mão pousou em seu ombro. Você se saiu bem. Enquanto as palavras saíam, o corpo tenso de Sasuke relaxou. Jinsou havia chegado. Capítulo 129. Em algum momento a intensa comoção causada pela Anger of the Avens havia desaparecido completamente. Na montanha Katsuragi, a maior parte das terras do clã Tsushigumo havia retornado a um estado de calma, exceto pela área ao redor de Sasuke. Entretanto, com a chegada de Jinsou, a batalha que estava prestes a irromper novamente foi momentaneamente suspensa. Kakashi sinalizou para que a equipe de Konoha recuasse temporariamente. Durante a breve pausa, Hinata, que podia usar seu punho gentil e Byakugan para alguma cura, deu leves batidinhas no corpo de Kiba com suas mãos, dispersando o chakra restante da liberação de relâmpago dentro dele. Ela perguntou gentilmente, Kiba, como você se sente agora? Kiba moveu seu corpo um pouco e deu um tapinha em seu peito. Muito bom. Obrigado, Hinata. Kiba se juntou novamente ao grupo. À frente, Kakashi olhou seriamente para o homem que apareceu de repente ao lado de Sasuke. Vestido com as mesmas vestes azuis dos Uchiha, usando uma máscara espiral branca e possivelmente possuindo um Sharingan por baixo. Esta foi a pessoa que derrotou Shiriku facilmente de acordo com relatos. Kakashi inicialmente se perguntou se essa pessoa poderia ser Jinsou, mas vendo a diferença no tipo de corpo, ele sabia que não era. Quem é você? Kakashi perguntou. Não querendo ser conhecido como alguém que cobiçava o poder do Sharingan, Jinsou se disfarçou deliberadamente, na esperança de confundir o mundo shinobi. Acho que Konoha já sabe um pouco, respondeu Jinsou, olhando para Kakashi. Enquanto falava, Jinsou se lembrou de uma antiga tarefa que ele tinha no sistema, algo que ele havia negligenciado por muito tempo. Missão principal, teste do sino. Descrição da missão. Como um shinobi recém-formado, o anfitrião foi excepcionalmente colocado em outra equipe de 3 pessoas devido ao número limitado de novos genin. Parabéns ao anfitrião por se juntar ao time 7 com Sasuke, Naruto e Sakura sob a orientação de Kakashi Atake. Por favor, mostre suas habilidades durante o teste do sino de Kakashi. A recompensa da missão será baseada no desempenho do anfitrião. Depois de se formar na academia, essa missão principal envolvendo o teste do sino com o instrutor Jonin do time era bem padrão. Desde que o terceiro Hokage treinou o Sannin lendário, virou tradição em Konoha que os Jonin fizessem seus novos alunos tentarem tirar sinos deles. Quanto a inserir-se no trio principal de personagens, esse era um recurso de enredo típico das fanfics de Naruto escritas há mais de uma década. Na verdade, essa era uma missão muito simples. Tudo o que Jinsou precisava fazer era encontrar Kakashi e lutar. Mas Jinsou estava preocupado com questões da alma durante o último semestre e não havia pensado muito nessa tarefa. Embora o sistema estivesse se tornando cada vez mais importante para ele, Jinsou tinha uma coisa muito clara. Não importava se era uma missão principal ou secundária. Completá-las era aceitável, desde que não interferisse em seu próprio progresso. Mas tornar-se um escravo do sistema, correndo por aí completando tarefas só para ficar mais forte, não lhe atraía nada. Sem o sistema, Jinsou ainda era Jinsou. E mesmo com o sistema, tudo ainda deve girar em torno dele. Felizmente, embora o sistema ocasionalmente apresentasse problemas, ele nunca reclamou de sua atitude. Assim, a tarefa poderia permanecer incompleta pelo tempo que fosse necessário. Afinal, sua tarefa inicial de derrotar Naruto estava pendurada ali há mais de 50 anos, através de muitas graduações na academia, e ainda era possível completá-la.
Deixar a missão de teste do sino em espera por alguns meses não foi grande coisa, especialmente porque Kakashi ainda estava vivo. E agora Kakashi convenientemente veio até ele. Neste momento, sem saber dos pensamentos de Gensou, Kakashi continuou: você deve ser um membro do clã Uchiha. Eu não sei porque você atacou o Templo do Fogo e o clã Tsushigumo, mas ainda há espaço para resolver isso. Os Uchiha são parte de Konoha. Se você tiver alguma queixa, você pode retornar para Konoha. Tenho certeza que Lady Okage estaria disposta a aceitá-lo de volta. Kakashi não teve tempo de se aprofundar no porquê de haver outro Uchiha além de Sasuke e Itachi. Em sua análise, esse Uchiha provavelmente estava sob as ordens de Gensou. Afinal, Sasuke já havia seguido Gensou, e era improvável que ele desertasse novamente. Se eles pudessem trazer esse Uchiha de volta para o lado deles, seria uma boa oportunidade para enfraquecer o poder de Gensou. Se não, Kakashi trocou um olhar com Gai, que entendeu imediatamente. Konoha? Os Uchiha? Gensou riu desdenhosamente. Ele não respondeu à pergunta e em vez disso passou a para Sasuke. Sasuke não decepcionou, declarando firmemente: os Uchiha são os Uchiha. Konoha é Konoha. Vendo a postura de Sasuke, Kakashi sabia que não havia espaço para negociação. Quando ele estava prestes a dar o sinal de ataque, o zumbido de insetos de repente encheu o ar. Todos se viraram e viram um enxame de Kikai carregando duas pessoas enquanto voavam. Shino, que estava em silêncio até então, levantou levemente os óculos escuros e explicou: meus insetos encontraram membros do clã Tsushigumo e os trouxeram aqui. Logo, as figuras inconscientes de En e Tombei foram trazidas. Quando o genjutsu foi dissipado e eles acordaram, En, notando Tombei ao seu lado, gritou ansiosamente para Gensou: o que você fez com Otaru? Gensou, desinteressado em responder, deu um tapinha no ombro de Sasuke e disse: é hora de ir. A tarefa deles estava concluída, não havia razão para ficar e brincar. Sasuke assentiu. Vendo isso, En rapidamente se virou para os ninjas de Konoha e gritou: esses dois vieram pela técnica proibida do clã Tsushigumo. Ninjas de Konoha, vocês devem detê-los. Mesmo sem a insistência de En, Kakashi já havia sinalizado para um ataque e investido contra Gensou e Sasuke. Gensou, vendo isso, casualmente formou alguns selos de mão e disse: estilo de fogo, grande aniquilação de fogo. Chakra se acumulou na garganta de Gensou e quando ele exalou, uma onda enorme de chamas avançou como um tsunami, engolfando os ninjas de Konoha que avançavam. Que técnica poderosa de liberação de fogo! Os olhos de Kakashi se arregalaram em choque, e ele rapidamente bateu as mãos no chão. Estilo terra. Parede no estilo terra. Uma enorme parede de terra se ergueu, mas dessa vez Kakashi não teve tempo de esculpir o rosto de um cachorro nela. Craque, craque. Em um instante a parede de terra desmoronou sob a força das chamas, e o mar de fogo continuou a avançar. Isso deve ser o bastante, Gensou pensou enquanto observava as chamas rolando, confiante de que ter lutado contra Kakashi completaria a missão principal quando chegasse a hora. Ele não tinha interesse em demorar mais e agarrou o ombro de Sasuke, pronto para ir embora. De repente, o som agudo do espaço sendo distorcido e rasgado ecoou pelo ar. Os olhos de Gensou se estreitaram levemente e ele mudou de ideia, jogando Sasuke para o lado. No segundo seguinte, ele levantou o braço. Bum! Uma explosão violenta irrompeu do ponto onde Gensou estava. Capítulo 130. No topo da montanha Katsuragi, o mar avassalador de chamas avançava. A muralha de estilo terra de Kakashi mal resistiu por um instante antes de ser completamente destruída. Uma liberação de fogo tão poderosa só poderia ser resistida por aqueles com técnicas de defesa absolutas como a rotação de Nata e Neji. Os outros jovens 12 de Konoha, que ainda não estavam completamente maduros, mal conseguiam lidar com isso. Felizmente, aquele breve momento de resistência permitiu que Kakashi rapidamente levasse o jovem shinobi para um lugar seguro. Vendo isso, Gensou estava prestes a pegar Sasuke e ir embora. Entretanto, Gai, que já havia recebido um sinal de Kakashi, não recuou. Pelo contrário, ele imediatamente liberou todo o seu poder sem hesitação, gritando: 8 portões. Primeiro portão, portão da abertura, abra. Segundo portão, portão da cura, abra. Terceiro portão, portão da vida, abra-se. Quarto portão, portão da dor, abra. Quinto portão, portão do limite, abra. Sexto portão, portão da visão, abra. Em um instante, um chakra violento surgiu, envolvendo Gai em uma massa de vapor verde enquanto seu sangue fervia, deixando sua pele de um vermelho brilhante. Antes mesmo de exercer qualquer força, o chão sob seus pés rachou como uma teia de aranha devido à imensa pressão. No momento seguinte, enquanto o mar de chamas da grande aniquilação de fogo avançava em sua direção, Gai, agora muito mais forte do que antes, desferiu um soco decisivo. Não havia ninjutsu envolvido, apenas taijutsu puro e inalterado. Mas mesmo esse simples soco desferido em alta velocidade, enviou uma onda de choque pelo ar que dividiu o mar de chamas que avançava em dois. Sem hesitar, Gai se moveu com velocidade estonteante através das chamas. O atrito do ar rugindo enquanto ele investia contra Gensou com um chute poderoso direcionado ao seu peito. Sob o Mangekyou Sharingan, até mesmo tal velocidade era claramente visível para Gensou. Ele rapidamente jogou Sasuke para o lado, e sem tempo para fazer qualquer outro movimento, ele levantou sua mão esquerda para bloquear. Bum!
O chute de Gai colidiu com a palma de Jensou com uma força tremenda. Sentindo o poder avassalador caindo sobre ele, Jensou não resistiu. Em vez disso, ele afrouxou sua postura e usou a força para se impulsionar para trás. Gai estava prestes a persegui-lo quando Jensou, ainda recuando, rapidamente formou selos de mão. Estilo de fogo, técnica de fogo do sábio Fênix. Dezenas de pequenas bolas de fogo dispararam como sementes, não deixando espaço para evasão enquanto se aproximavam de Gai. Vendo as chamas se aproximando de todas as direções, Gai parou, respirou fundo, e com os dedos cerrados, balançou os punhos rapidamente, gritando: "Bom dia, pavão!" Bam, 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 bam. Como raios laser, as chamas geradas pelos punhos de Gai a partir do atrito do ar se espalharam como a cauda de um pavão, pintando o céu de vermelho enquanto se dispersavam em todas as direções. Rompendo sem esforço a técnica do fogo do sábio da Fênix, as chamas dos punhos de Gai continuaram a se espalhar em direção a Jensou. O Manjek Sharingan de Jensou girou rapidamente enquanto ele desviava das chamas que se aproximavam com uma precisão quase precognitiva. Bum, 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 bum. Cada explosão de chamas quase atingiu Jensou, destruindo os prédios do clã Tsushiguma atrás dele, reduzindo-os a escombros. Vendo que não conseguiria derrotar Jensou rapidamente, Gai avançou para o combate corpo a corpo, atacando implacavelmente enquanto as chamas do Morning Peacock continuavam a cair. Estalar. Chakra de liberação de relâmpago surgiu no corpo de Jensou. Suas mãos, envoltas em raios afiados, moviam-se com precisão, permitindo que ele desviasse dos ataques implacáveis de Gai por uma margem mínima, contra-atacando sempre que surgia a oportunidade. O estilo de luta atual de Jensou era completamente diferente de antes. Se ele estivesse lutando como ele mesmo, ele teria enfrentado Gai em uma batalha brutal, homem a homem, usando a liberação de aço. Mas com a ajuda do Manjek Sharingan, Jensou agora estava experimentando a sutil arte da técnica. À medida que a batalha continuava, Jensou adquiria uma compreensão mais profunda do Manjek Sharingan. Logo, quando o soco de Gai o deixou brevemente exposto, Jensou, com sua percepção aprimorada, aproveitou o momento e avançou como um coelho, agarrando o ombro de Gai. Ele estava prestes a fazer seu movimento quando Gai rapidamente se preparou para contra-atacar. Não querendo ser ganancioso, Jensou usou sua força para jogar Gai para trás dele. Estrondo. O prédio em que Gai colidiu não conseguiu suportar o impacto e desabou instantaneamente. Uma poeira espessa subiu, mas não conseguiu obscurecer a figura verde brilhante que emergia dos escombros. Como esperado do Sharingan, Gai, com a pele vermelha e o corpo envolto em vapor verde, saiu das ruínas, olhando para Jensou com uma mistura de seriedade e excitação. "Você é realmente forte, Uchiha Uzumaki." Na avaliação de Gai, este Uchiha, com seu Sharingan, tinha percepção e velocidade de reação muito superiores em comparação ao seu amigo próximo Kakashi. "Uchiha Uzumaki?" Jensou piscou confuso. O que isso queria dizer? Depois de pensar um pouco, Jensou entendeu. Uchiha era o que Gai supôs que fosse seu sobrenome. Quanto a Uzumaki, deve ser por causa da máscara espiral branca que ele estava usando. Para ser justo, era um nome apropriado. Mas ainda assim, se você tem memória ruim, não saia por aí dando nomes aleatórios às pessoas, murmurou Jensou, balançando a cabeça ao notar Gai, ainda envolto em vapor verde, se preparando para atacar novamente. "E você ainda nem liberou o vapor azul?" Jensou acrescentou friamente. Gai fez uma pausa e concordou com a cabeça. "Você está certo. Nesse caso, 7º portão, portão da maravilha, abra." Bum! Em um instante, a aura de Gai aumentou dramaticamente quando o vapor verde que o envolvia se transformou em vapor azul, com tudo completo. Rachadura. Gai se agachou, preparando-se para a batalha. Ao dar um único passo à frente, o chão abaixo dele se abriu em várias rachaduras profundas, de 2 ou 3 metros de largura, como se um terremoto tivesse acontecido. O cascalho espalhado não caiu como esperado, mas flutuou no ar, suspenso pela intensa energia que emanava do vapor azul. Vendo que a força de Gai agora era muito diferente de antes, Jensou engoliu as palavras que estava prestes a dizer. Ele não queria arriscar dizer, "E você ainda nem liberou o vapor vermelho", apenas para Gai abrir imediatamente o 8º portão. Isso pode ser problemático. Jensou olhou rapidamente para a situação de Sasuke. Com Gai enfrentando ele, Kakashi, junto com os outros Jonin Kurenai, que estavam escondidos nas sombras, e os membros do time 8 e do time 10. Sasuke não seria capaz de resistir por muito mais tempo. Nesse caso, vamos terminar isso rápido. Jensou deu uma última olhada no lago, agora quebrado e transbordando com água da batalha recente. Enquanto Gai, agora no 7º portão, investia contra ele com força esmagadora, o plano de Jensou tomou forma em sua mente. Estrondo. A batalha recomeçou com intensidade ainda maior. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.